vai nos dar condições de entender a tua palavra como ela se apresenta. Pai, derrama a bênção na vida dessas pessoas, exatamente porque elas abriram mão da sua casa para estar aqui hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, obrigado a Deus por essa oportunidade, né? O pastor Luiz confiar também para ajudar um pouco dessa lição. Temos aqui uma lição maravilhosa. Quero dizer que os irmãos, a qualquer momento, se quiserem, podem interpelar com o pastor e todos os irmãos podem fazer perguntas que a gente estamos para atender. Eu não vou saber responder, claro que não todas, mas está ali nosso pastor, irmão Dânia, e nós vamos atender. Então nós vamos aprender sobre o evangelismo e as armas espirituais. Evangelismo é o que Deus e Jesus mandou que os seus discípulos fizessem. Né? E as armas espirituais têm um bem capacitado para evangelizar. Vamos começar. Comentar. O chamado. A palavra evangelho é uma das mais importantes que estão relacionadas ao cristianismo. Seu significado para a sua origem. O evangelho de Deus, de seu Filho, conduzido por meio do Espírito Santo. O evangelho constitui-se um anúncio da verdade em seu caráter genuíno e puro, que é Jesus Cristo Salvador, para qual eles conheçam os valores cristãos. É para o anúncio dessa mensagem que Cristo nos chamou. Então, é para isso que Cristo nos chamou. Vamos iniciar agora um pouquinho, né? A grande comissão. O Evangelho de Mateus relata o momento em que Jesus chama seus discípulos e lhe dá tarefas importantes. Esse momento é conhecido como a grande comissão de Jesus. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Então a grande comissão é o momento em que Jesus chamou os seus 11 discípulos e deu uma tarefa para eles, né? Essa tarefa de evangelizar, sair levando as boas novas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, a grande comissão, quando Jesus chamou, foi quantos discípulos? 11 discípulos. Sempre que eu vou lendo, eu vou fazendo assim já alguma pergunta, já perguntando para os irmãos, para a gente aprender. Eu quero que os irmãos participem também, porque senão eu não consigo ficar só falando que meu pastor. Irmão Luiz, o que é evangelho? O evangelho é a boa nova de Cristo. A boa nova de Cristo. É aquilo que Paulo e os outros discípulos falavam de Jesus, do evangelho de Cristo, para que viesse ao conhecimento da verdade. E batismo também, né? Isso. A grande comissão é a ordem para que se espalhasse o conhecimento de Deus que Jesus Cristo passou aos seus discípulos. O Evangelho, né, isso foi em Mateus. O Evangelho de Mateus. Esse momento é conhecido como a grande comissão de Jesus. Né, fazer discípulos em todas as nações. Veja que não foi só em Jerusalém. Jesus começou, eles começaram em Jerusalém. Mas expandiu para todas as pessoas. Ensinando a obedecer, primeiro, quando ele batizava, e ensinava a obedecer e permanecer no Evangelho. A grande comissão gira em torno do mais imprescindível dos mandamentos. Fazer discípulo. Né? Eu não entendi essa parte aqui direito, pastor. Fazer discípulo. Não. A grande comissão gira em torno do mais imprescindível dos mandamentos. Fazer discípulo. Certo. O que é que você não entendeu? Eu sei que fazer discípulo envolve mas aqui está dizendo o mais imprescindível dos mandamentos. Ele é mais importante do que os mandamentos? Como é essa palavra imprescindível? No tema evangelismo, esse é o principal dos mandamentos. Entendi. É porque falando sobre os mandamentos, aí aqui é uma das principais coisas, mas sobre o... Porque não sei se eu permito, mas entenda. E tem futuro uma igreja iniciar-se. Não, irmão. Aí o senhor diz para mim, pastor, vamos evangelizar? Nada, rapaz. Vamos ficar só aí, aqui mesmo. Pastor, vamos ganhar alma. E nada, velho. Não fugir para o inferno, a gente está no salvo, está bom demais. Pastor, vamos anunciar Jesus. Não, pessoas de Deus, pelo amor demais, eu vou estar lá. Isso é evangelho? Não. O que é evangelho? É eu experimentar Jesus e querer que o Senhor, que ele, que ela, que todos nós experimentemos.
Porque a gente não somos pessoas que só querem as coisas para a gente. A gente quer receber para dar. Passar para a pessoa. Fazer discípulo envolve 3 passos: ir, batizar e ensinar, principalmente os 2 últimos. O batismo aponta para a decisão e manifestação pública de quem crê em Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então, fazer discípulo envolve quantas coisas? 3. Quais são elas? Ir, batizar e ensinar. Nós aceitamos a Jesus como Salvador, temos a lição agora de evangelizar, né? E temos que ir, ensinar e batizar. Né? O batismo aponta para a decisão e manifestação pública. Né? Se eu perguntasse para os irmãos, para quem o batismo aponta? O batismo quer dizer o quê? Aponta para quê? Tem que ser um cristão. Sim. Porque, assim, eu não sei, no meu entendimento, eu penso assim, que a gente, quando não é batizado, no modo de falar, como que nós chamamos bruto, nós somos cristãos. E na hora que a gente batiza, que o Espírito Santo nos abençoa, nós passa a ser cristão. O batismo aponta para a decisão pública. Você está confessando diante da população, diante de todo mundo, que você está morrendo para o mundo e está vivendo para Deus. Né? É uma prova de que você aceitou Jesus, está negando o mundo e agora está disponível para servir a Deus. Né? Isso é para aquele que crê em Jesus Cristo. Amém. O 1.2. A missão dos discípulos. O princípio da pregação dos discípulos estava centrado na maravilhosa oferta de perdão a todos os que crescem na mensagem evangélica. Pois a remissão do pecado ocorre somente por meio da fé na obra do Cristo ressuscitado. Então, a missão dos discípulos estava centrada em perdão, né? Ensinar as pessoas que eles necessitavam de perdão. Aí, aqui nós temos aqui Atos 10 e 43. Você pode ler Atos 10 e 43. Atos 10 e 43. Atos 10 e 43 diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pelo nome de Jesus. Né? Então, essa é a razão da mensagem do Evangelho, fazer com que a pessoa venha receber perdão. Muito bem. Pois a remissão de pecados ocorre por meio da fé na obra do Cristo ressuscitado. Né? Através da fé, ele tem que crer que Cristo, ele sabe que Cristo morreu, mas ele tem que crer que Cristo ressuscitou, né? Aí ele é capaz de receber esse perdão. A missão dos discípulos começou em Jerusalém, onde Jesus viveu, e então espalhou-se por todo o mundo. Começou em Jerusalém, na onde Jesus morreu, tinha passado isso para eles, e Jesus mandou espalhar para todo o mundo. Não foi só para os judeus, não foi só para gentios, foi para todo mundo. Por isso que foi dada a oportunidade para nós. Mas a missão de espalhar foi só para o discípulo, foi o irmão. Não. Foi para todos que aceitaram Jesus como Salvador, né? Todos aqueles que tiverem aceitado o Evangelho, ele já recebe automaticamente essa missão de também evangelizar. Então significa que a gente tem que espalhar também. Ele bom isso, vamos espalhar. Não é abençoado motoqueiro. Tem que espalhar. Não é nobre. Precisamos melhorar muito, né? Estamos falando? Foi? Quem está falando? Não. Ah, não? Não precisamos, né, irmão? Se não estamos espalhando essa mensagem, tem que... Quem é que está indo aí de porta em porta pregar a palavra? Alguém está indo? Tem uma forma de espalhar o evangelho sem precisar pregar. Não. Ele é um dono de testemunho. É um dos. Mas a irmã Fátima está pensando ali, mas eu não sei pregar, mas eu não sei evangelizar. Mas se você convidar e a pessoa vir e ouvir alguém pregar e aceitar Jesus, quem vai ganhar o galardão não é o pregador, não, você que convidou. Entendeu? Entendeu, Giovanni? Por isso você tem que usar o seu dom de convidar. Porque você não sabe pregar, mas se você trouxer alguém que ouviu o evangelho
através do seu ouvido, quem vai ganhar o galardão é você. Não é o pregador, não. O pregador pode até pensar, rapaz, a minha pregação foi muito boa. 10 pessoas pegaram assim porque eu preguei. Nada. Quem vai ganhar o galardão é ela, corredor. E também pelo testemunho, né? Qual a diferença entre testemunho e testemunho? Testemunho é aquele crente que a pessoa olha assim e diz, Deus me livre, ser um crente como aquele. É um testemunho. Testemunho é aquele que quer ser crente lá dentro. Aí a gente tem que perguntar para a gente mesmo, será que eu estou sendo uma boa pregação? Será que eu estou propagando o Evangelho através da minha vida? Ou será que as pessoas estão, quando me veem, dizem assim, ser crente igual aquela irmã? Não, tem que ser crente feliz. Não, tem que ter testemunho. Por isso que Paulo olhou para ele e eu não acho que Paulo foi meio prepotente quando ele disse, sendo meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não porque Paulo ele era imitador real de Cristo, ele imitava realmente Cristo. Como ele amava os irmãos e queria que os irmãos também fizessem isso, ele disse, se você não está conseguindo ser imitador de Cristo, seja pelo menos meu imitador. Imite. A gente precisa chegar no dia de Paulo, né? Olhar para o povo. Com certeza. Quer imitar Jesus? Quero. Então faça o que eu faço. Vamos para isso. É foto, não, Jesus. Ah, Jesus, preciso nascer Eu preciso. Nossa, eu não preciso de Aí eu paro de trair, Então, vou fazer uma pergunta. A responsabilidade, antes de morrer aqui, a pergunta, a responsabilidade hoje de anunciar o Evangelho está sobre quem? Sobre nós. O que nós vamos fazer? Meu Deus. Precisamos sair, né, Brasil? Estamos começando agora fazendo espelho, para já quer quando sair aí de muita foto. Vamos daí, Começando agora, nós preparamos, né? A capacitação. Quem lê aí a capacitação? O Espírito Santo opera sobre a igreja desde o dia de Pentecostes, quando foi derramado sobre os cristãos. A partir desse evento, ele tem auxiliado na instrução, nos milagres, nos batismos e principalmente na expansão do Evangelho por todo o mundo. Então, o Espírito Santo, ele está operando na igreja desde o dia de quê? A partir de que dia o Espírito Santo começou a agir aqui na segunda lição? Desde o dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes ele começou a agir na igreja. Não que ele não já agisse antes, mas na igreja ele começou no dia de Pentecostes. Ô irmão, aí você sabe me explicar o dia do Pentecostes? O dia de Pentecostes foi aquele dia que Jesus disse para eles que eles, quando ele morresse, eles fossem para o Senado e ficassem reunidos, e ali que desceu o Espírito Santo, acredito eu, que foi sempre de Pentecostes. Não é, pastor? 50 dias após, A sessão de Jesus. A ressurreição. Então esse é o nome do Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus, aí veio o Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Por isso que o nome tem. No Brasil é o que na Copa? Penta. Ele é penta porque ganhou 5 vezes o Copa. O Pentecoste é porque foi 50 dias depois da subida de Jesus. Não, depois da ressurreição. Da ressurreição, aliás. Agora, Pentecoste significa a festa das primícias. Ou a festa dos tabernáculos. Agora, só para os irmãos ficarem memorizados, quantos dias os discípulos ficaram esperando o Espírito Santo descer? Não, foi 3 dias. 3? Eu não lembro não, para falar a verdade. 3 mais 7. 10 dias. 10 dias dentro de uma casa, trancado. O Espírito Santo desce, vem Espírito Santo. Aí quando cansavam, vamos cantar um hino, vamos. Aí cantavam um hino. E agora, depois cantavam, vamos ouvir a palavra, vamos. E depois de ouvir, desce Espírito Santo. Aí depois de falar 10 pessoas, vamos cantar, vamos. 10 dias assim. Depois de 10 dias, tinha 500. Quanto foi embora? Quanto foi embora depois? 380. 380 desse o caminho de casa por aqui. Aí só ficou 120. A capacitação dos apóstolos. Uma grande evidência na obra do Espírito Santo sobre a igreja é a capacitação dos apóstolos para fazer discípulos.
Contudo, a obra missionária requer preparo. Jesus, por exemplo, preparou-se por 30 anos para desenvolver o seu ministério. Um ministério de 3 anos apenas. Paulo não saiu a pregar o Evangelho logo após sua conversão. Ele estudou por muitos anos, até chegar a uma maturidade cristã. Interessante, né? Ele quis estudar. Milhares de pessoas estavam se rendendo ao Evangelho. Portanto, há necessidade de ensinar e preparar novos convertidos a viverem conforme os ensinos de Cristo. Esse discipulado desenvolveu-se baseado no conhecimento da doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então nós vemos aqui que, falando sobre capacitação, Jesus, ele, durante 30 anos, ele estava estudando, estava se preparando para o seu ministério apenas de 3 anos, 3 anos e pouco, mas ele estava se preparando. Paulo diz que ele estudou de 12 a 13 anos antes de se converter ao cristianismo, e depois parece que foi de 13 a 17 anos, ele passou um tempo para poder sair para evangelizar. Pouca gente assim? De 13 a 17 anos. Aí tinha milhares de pessoas que estavam aceitando Jesus e precisavam que fizesse com que essas pessoas aprendessem, tivessem uma habilidade para que viessem aproximar outras pessoas. O senhor falou aí 3 coisas interessantes. Foi a comunhão, partir do pão e nas orações. a igreja estava junto na comunhão. Na comunhão. Tinha a turma lá, tinha alguns irmãos brigados com outros, brigados de cara feia, magoados. Será que tinha assim, um Pedro olhando para Tiago, ele dizendo assim, não quer cara daquele filho. Será que tinha? Com certeza entre os apóstolos não. Poderia ter até entre os irmãos, não se sabe dizer 100%, mas assim, com certeza que não, né? Assim, porque eles estavam em comunhão, no partir do pão, nas orações, eles estavam todos juntos. Então, na comunhão, não existiria comunhão se existisse um ligado no meio. A comunhão só existia porque todos estavam no mesmo sentimento. Aí na hora de partir o pão, também não ficava um sem comer. Todo mundo vai comer, isso é um momento maravilhoso. Todo mundo vai comer. E nas orações. Então eles estavam juntos na hora de orar, na hora de comer e na hora de compartilhar as coisas. Não tinha aquela briga assim, não, esse sapato melhor é meu. Não, eu vi primeiro, não é verdade. Era tudo em comum. Então você é muito seu agora, quando eu mesmo, sério mesmo, vou lhe dar ele agora mesmo, em nome de Jesus. Aí pegava aqui. Aí pegava assim, então, tu quer? Não olhava assim, eita, que pena, meu relógio disse que eu gostava tanto aí. O senhor está muito feliz, já vinha ele para frente. Ele vinha assim. Aí tem umas igrejas hoje, eu estando bem, o resto ele se arrebenta. Era todo jeito que ele chegava a vender sua propriedade e levava lá para o pastor da igreja. Ele vai cansar de velado, ele paga do relógio. Já deu o relógio de volta, né? A doutrina dos apóstolos. Aí não faz na minha rua. Vou terminar esse ponto aqui, aí o pastor da cruz cuidado, né? Como é que é, A doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos tinha como base o ensino de Cristo. Né? A doutrina dos apóstolos, a base do ensino dos apóstolos era o ensinamento de Cristo. Né? O que eles falavam para a pessoa era ensinando sobre Cristo. Né? E também sobre o que Cristo ensinou. Isso. Portanto, observando a vida daqueles homens, chegamos à conclusão de que o missionário deve ser alguém que teve uma experiência pessoal com os ensinos de Jesus, entende-se claramente e é capaz de dissertar a respeito dele. Quer dizer, alguém que é missionário, alguém que leva a mensagem genuína, é alguém que passou por experiência. Né? É alguém que conheceu verdadeiramente o Cristo. Nós que aceitamos a Jesus, conhecemos a Cristo, né? E agora temos essa responsabilidade. Mas tem algo muito importante aí, né? Eu posso ter como é que se diz, uma experiência pessoal
como Paulo teve, por exemplo, né? Paulo teve uma experiência pessoal, mas eu não estou pronto para sair por aí pregando. Eu primeiro preciso estudar o que foi que Jesus ensinou para poder sair ensinando, como Paulo fez. Né? Paulo era doutor na lei. Né? Paulo era doutor na lei. Mas, quando ele teve um encontro com Cristo, ele não sabia nada do cristianismo. Sabia da lei. Sabia da lei. Aí o que foi que ele fez? Ele se retirou, foi estudar o caminho, que naquela época era chamado o caminho, né? Foi estudar o caminho, saber o que era que Cristo tinha ensinado, para poder ensinar os outros. Ô irmão, imagina por que Paulo foi conhecer o Evangelho. Imagina a gente evangelizando. Eu estou aqui pregando para o irmão Luiz, olha, o céu é um lugar maravilhoso. Jesus foi preparar lugar para alguém. João 14 diz que ele foi preparar lugar. E o senhor tem desejo de aceitar Jesus? Tem, meu irmão. Aí ele me pergunta, mas me tem uma dúvida, o senhor vai morar no céu? E aí o senhor me pergunta. Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Como é que eu vou pegar o céu para eles? Eu não sei se eu vou para o céu. Então, eu tenho que ter certeza que eu vou para eu dizer para ele isso. Aí se ele perguntar, e como é que o senhor tem certeza de que vai? Aí eu tenho que saber onde é que está o texto para mostrar para ele, olha, aqui na Bíblia, Jesus nos garante que se eu aceitei ele, confessei, eu sou salva e vou morar no céu. Então eu tenho que saber o que Jesus disse a respeito disso. Quem aqui tem certeza de que vai morar no céu? Trabalhando com tudo. Rapaz, é uma pergunta interessante. Ninguém aqui tem certeza de morar no céu. Eu pretendo ir pro céu, não sei O se senhor você pretende? Talvez vá, talvez não, mas Uma maneira pra mim, que eu pretendo ir. Quem Ô, Marli, é aqui que vai dizer que quer ir primeiro? tu vai. Ninguém. Mas tu vai. Se a gente morresse hoje, amigo, você está indo cair isso na cabeça da gente aqui, pum! Esse já tá lá, né? Olha, assim. Quem tem certeza que vai? Quer ir pra um lugar desse, pelo amor de Deus. É irmã. Esqueci o nome dela. Mirene. Marília. Mirene. Mirene. Se esse cara caísse na cabeça da gente agora e a gente morresse, a senhora ia pra onde? Se Deus permitir, vou pro céu. Não, ele já permitiu. Ele já permitiu. Não, não. Ele já morreu. Eu só vou dispensar o irmão Adaildo e a irmã Lúcia, porque eles são muito novos crentes. Irmão Renilson, se o senhor morrer hoje, o senhor vai pro céu? Vou pro céu. Só porque eu vou pro céu. Porque Jesus me deu uma certeza que se eu aceitasse a Ele pela fé e cresce que Ele ressuscitou, você é salvo. Eu aceitei. Tenho falha, mas estou cumprindo o que Ele mudou. Então eu tenho certeza que eu vou pro céu. Vira? Vai ver. Tá certo, Mirene. Não pode mentir. O importante é falar a verdade e orar para que Deus. Eu já sei a resposta da Josefa Nobre. Estou melhorando para isso. Não, eu sei que de morrer, nós temos que morrer, né? Mas eu não posso me garantir de dizer que eu chego lá. Certo. Se Jesus me permitir, Não, ele eu vai chegar permitir, junto não é? com os outros, eu estou Maurício, o que é que você Deus vai? disse que você já foi morta. O senhor morreu hoje, o senhor vai? É que ele tem que vai ter Vai. Não, não, não. Vai batizar quem for batizado. Só tem certeza, Vai né? todo mundo Ah, muito todo bem. mundo Vai, aceita mais vai, do que eu. É uma manhãzinha? Mas eu fico assim pensando, sabe assim? Se eu morrer agora, eu vou. Quem falou? Eu fico assim pensando em casa. Eu digo, tá certo, nós todos aceitemos Jesus. Mas nem todo mundo é um crente fiel. Então, mas a senhora não tem que se preocupar com todo mundo, não. Mas Você eu tem que digo, se mas se preocupar eu com a senhora. estou no coração dessas pessoas, né? Oi, Mirene. Mas a senhora não precisa se preocupar com todo mundo. A senhora tem que se preocupar com a sua salvação. Eu sei. Você não está no cara, você não está na igreja. Cara, preocupação com todos eles. Não, mulher, tem que orar pelo povo de fora Não, também. eu estou dizendo assim, para eu pensar, se eu vou, porque os outros não fazem, eu tenho que primeiro orar por mim e ajudar a minha família e não ligar para os outros de fora, mas na raça. E para mim, ligar para outro lugar é ele. Está na luta para pegar. Eu penso assim, né? Tem que ser o mesmo assim. Não, é pra mim não. É uma dúvida que Oi, irmão. que assim, a maioria das pessoas tem, porque ele aceitou Jesus, ele foi salvo das coisas do mundo. Mas Cristo deu uma certeza, porque aquele que permanecer nele é salvo. E se você está em Cristo, independente do que vai acontecer, você não está em Cristo, é salvo. A não ser que ache que esteja ou não esteja. Por quê? Porque
Pode acontecer, né? Eu acho que estou em Cristo, mas a minha vida está toda troncha. Mas eu não enxergo que eu estou com a vida troncha. É isso aí. Eu não posso fazer isso. Mas você acha que eu vou pro céu? Hoje o pai não me fez raiva, não. Quer dizer que ir pro céu está baseado em fazer raiva ela, não. Estou ferrado, viu? Irmão, ver uma coisa. É para você nunca mais ter dúvida. Você crê em Deus, você aceitou Jesus de todo o coração. E você pecou agora. Senhor, tem agora de mim, perdoa os meus pecados. Eu não queria falar isso, dizer isso, pensar isso. Ô Jesus, me ajuda, eu quero chegar aí no céu, o Senhor está, me ajuda, Senhor. Pô, mas você tem pecado agora. Se você fez isso, você zerou. E se o cara não fez isso? Aí errou. Aí ferrou. E morreu. O camarada pecou, porque a gente pega às vezes até os pensamentos, né? Mas pecou ali, ou pecou, fez um mal, um pecado. Mas ele não se arrependeu. Assim, não se arrependeu simplesmente. Ele não passou nem pela mente dele, ele não se tocou que pecou. Mais tarde ele começa a estudar, ou começa a refletir e dizer, por que pecado? Será que tem aquele pecado que ele Mas a mente do crente, irmão, nos acusa por qualquer vacilo que ele fizer. A não ser que já esteja Acusa canalizado. por qualquer vacilo. Na Sim. palavra, no Veja só, eu citei o pendrive do irmão Ulisses. O irmão Ulisses me deu um pendrive de 32 GB e eu dei a ele um 16, ele pensou que tinha me dado um 16. Enquanto eu não disse a ele que eu estava com o pendrive de 32 e ele pensou que era 16, ele me deu pensando que era 16, quando eu não disse a ele que era de 32, eu não fiquei tranquilo. Mas tem pecado, tem coisas que a gente peca que a gente não percebe que pecou. A gente não está acostumado demais com esse pecadinho. Não, porque assim, porque todos os dias a gente ora, Jesus me perdoa as minhas fraquezas, os meus pecados, por obra, por pensamento, por palavra, por que a gente ora dessa forma? Então já está zerando. Sim, está zerando nesse momento, mas você não Aí pecou quando nesse aí quando momento. vai pra fora, aí já tá olhando alguma coisa que não é pra ver. Então, aí você não pecou nesse momento. Eu acredito assim, que Deus, Jesus de antemão, já conhece todas as coisas. Ele sabe que a gente iria pedir perdão. Ele Ah, sabe eu acho que se eu morrer com pecado, eu acho que Deus vai perdoar eu sei eu tenho a não é que eu morri com pecado. Se eu cometi, vamos supor, eu cometi alguma coisa assim, eu não sei explicar, mas que eu não pedi perdão assim, porque não passou pelo sentido que eu pequei. Vamos supor, eu ofendi o irmão, é um pecado. Mas no momento não passou que eu Para o Senhor, eu estou entendendo assim, para o Senhor não foi uma ofensa. Não é que não foi uma ofensa. Foi uma ofensa, mas eu não Às vezes, irmão, às vezes a gente magoa alguém não sabe. sem perceber, ou aquilo que a gente não foi magoar, mas para outra pessoa foi. Não. Né? Porque hoje em dia nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas são divididas, né? São tudo melindrosas. Então assim, eu falo uma coisa que para mim aquilo foi super normal, tranquilo, aquela palavra não ofendeu ninguém. Mas alguém se doeu com aquela palavra. E eu não estou sabendo. Aí nesse caso eu não estou em pecado. Por quê? Porque eu não sei. O que eu faço? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Por isso que quando a gente chega em casa, a gente para um momento com Deus, a gente vai pedir perdão das nossas fraquezas. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho a mania, assim, vocês já perceberam, às vezes de brincar com algumas coisas. Eu deixei isso, né, para não haver justamente isso. E teve um culto de Natal aqui, em que eu brinquei, dizendo que quem estivesse aqui só pegasse a comida se fosse comer. Se não fosse comer, não pegasse, porque pense numa coisa que eu não gosto, é que joguem comida fora. Né? Eu fico a ponto de matar. Todo mundo sabe que foi. Uma brincadeira. Todo mundo sabe que foi uma. Mas teve gente que se ofendeu. Foi uma brincadeira de verdade, né? Não, eu não tenho vontade de matar uma pessoa. Uma brincadeira, mas querendo dizer uma verdade. Não, eu não disse uma verdade. Eu não gosto que deixe comida, que jogue comida fora. Era que orientar as pessoas, as crianças, as pessoas que enchiam o prato e deixavam, não botavam, deixavam Peraí, você nunca teve vontade de matar ninguém? Não, só muito. Eu sou alguém! Não, claro que eu falei, brincando que tinha vontade de matar. Jamais eu não tenho vontade de matar alguém porque deixou o prato de comida. Né? Mas que me dói. Entendeu? Isso é verdade. Mas a outra parte foi uma brincadeira. Entendeu? Uma brincadeira. Mas teve gente que se ofendeu. Agora, irmão. Pra mim, eu não tinha ofendido a ninguém. Eu estava brincando, tranquilo. E aí, se eu morresse? Eu não sabia, estava sabendo. Exatamente. Eu não tinha pecado. Agora, já aconteceu o quê? Já aconteceu outra vez, por um acaso, Natal de novo. Só no Natal? Mas é Natal, não é Natal de novo. Eu fui pegar o pessoal lá em Rosa e uma abençoada casou 10 irmãos.
dei lugar, né? Aí eu só faltei pegar no pescoço dela. Aí quando eu cheguei aqui, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo automaticamente me incomodou. E eu peguei o microfone e pedi perdão a ela, na hora. Pedi perdão a ela. Então assim, eu não sei se os irmãos lembram disso, aqui estava aqui. Eu pedi perdão a ela. Agora como Então assim, quando a gente comete, no caso de que eu tirei a brincadeira, o Espírito Santo nem me incomodou, porque realmente eu não tinha nenhuma maldade, não fiz aquilo para ofender ninguém, entendeu? Então, fiquei em paz. Agora, com relação a isso, não. Aí o Espírito Santo automaticamente me cobrou. E eu, do meu joelho, orei, quando eu levantei, eu pedi perdão a ela. Automaticamente. Então assim, se eu não tivesse pedido perdão e eu morresse, ia pro inferno. Ia pro inferno. Então a gente tem que vigiar, por quê? Porque para a gente perder a salvação não é uma vez salvo para sempre, como alguns pregam. Não, gente. A salvação é se você estiver em comunhão com Deus e com a igreja, com os irmãos. A gente tem que estar. O segredo só é esse. Qualquer pecado que eu fiz, a minha mente me acusou, Jesus me perdoe, Deus vai de mim. Se eu for sincero, eu pego do lado. Se Jesus vier agora, eu vou. E com crente, não existe esse negócio. Eu não sei não, senhor não. Eu não ia, mas não sei se você pega descendo, com o capeta, ou pega subindo. Isso. O catolicismo, os católicos, eles acreditam em purgatório. Purgatório, o que eles acreditam em purgatório é que esses pecadinhos não pecadão para a morte. Eles acham que esse purgatório é para... Vamos supor, no meu tempo dele pedir perdão, aí ele vai pedir perdão. Não sei explicar, né? Estou dizendo que eu não sei explicar, mas é assim que eles creem. O purgatório que eles falam é dessa forma. Ele não é pecado que você cometeu, você se prostituiu, não. Aí é um pecado que. Mas é um pecado que você diz em palavra, na mente, assim, eles acreditam dessa forma. Aí esse purgatório, eles creem que é para pagar esses pecados, para poder você. Não é que você não tenha salvo, você está salvo, mas ainda passa por esse purgatório. É a crença da igreja católica. A segunda vez não existe. Não existe isso aí. Não, só existe dois lugares. Céu e inferno. Jesus, ele já pagou toda a nossa vida, não precisa mais de purgatório. Mas no momento que a gente pede perdão, o meu pastor falou ali, Jesus já nos dizendo. A palavra diz, né? Que morreu, segue sem juízo. Não tem essa conversinha de purgatório, não. Tem que morrer em Cristo para poder receber a salvação. Morrendo em Cristo, está salvo. Ponto 3, né, irmão, da nossa lição. Agora eu vou ler aqui um pouquinho e depois o pastor. Eu vou aqui anúncio da verdade. O Evangelho tem um maravilhoso poder de iluminar o coração. O Evangelho tem um maravilhoso poder de iluminar o coração de quem vive nele, pois sua mensagem contém a verdade e orienta-nos a viver em conformidade com aquilo que agrada a Deus. Aquilo que o pastor acabou de falar. A gente que é cristão, no momento que a gente pega, logo a nossa consciência nos acusa. A gente pede perdão, então não dá tempo, não dá para pedir depois, a gente já pede no mesmo momento. Quando a gente fala, Jesus me perdoa. Me perdoa, e aí automaticamente, porque o Evangelho faz o quê? Nos ilumina. Mesmo que a esposa não me perdoe, a Bíblia perdoando, não vai pro céu. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. A gente tem uma mania de dizer assim. E falar uma coisa que vai falar, diz assim, meu Deus, me perdoe. Aí depois vai falar que eu pedi perdão. E aí? Vai ser Aí também que eu vou falar da vida dos outros, né? Eu vou pegar Aí tem que pedir de novo. É mais do ser humano. Aí a senhora tem que pedir de novo. Por quê? Primeiro, a senhora ainda pecar na mente. Na louca. Então, no momento que a senhora já pediu perdão, porque a senhora já tinha maquinado dizendo uma coisa que ia pecar. Então, a senhora pediu perdão. Mas no momento que a senhora falou novamente, precisava de perdão, senão já Então, irmão, o ideal Aí vai é. dar tudo pra cá. O ideal é você não falar das pessoas. Esse é o meu conceito. O ideal é você não falar. Se falar, fale para a pessoa. Se falar. Sem machucar, sem agredir. Se falar, fale para a pessoa. Agora, se o que você for falar é verdade, você está errado. Aí você está comentando algo que aconteceu. Agora, se você estiver mentindo, aí peça 200 Mas reais. aí também isso não está muito certo. Eu sei que a irmã fez uma coisa errada. Aí eu vou chegar para outra pessoa e sair comentando para Não, não é isso, irmão. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O que eu dizer é o seguinte. O senhor se envolveu nesse negócio dos dados. Todo mundo aqui sabe. Isso. Aí eu chego e comento com outra pessoa. Mas aí está pecado. Vou dar um exemplo mais simples para o senhor entender. Entendeu? Então não é isso aí. Vou dar um exemplo mais simples para o senhor entender. Surgiu um boato aqui, por exemplo,
que a José Papel tirou sangue do marido. Aí alguém vai me perguntar, tá sabendo? Se eu não quiser comentar, eu não vou comentar isso, não vou comentar isso. Eu acho que era mentira, ele já me comentou. Se eu quiser comentar, eu vou chegar para ela, José, como crente, você deveria ter feito isso. Peça perdão a Deus e peça perdão a ele. Agora, se eu quiser comentar com o irmão, ele foi, infelizmente, ela perdeu a cabeça, espancou o homem, ele está lá todo quebrado, nós vamos morar com ela para não fazer mais. Eu não vou dizer, aquilo é infeliz, aquilo é um satanás, não. Entendeu? É isso que eu estou falando. Então eu não preciso pedir perdão a Deus por isso. Se eu quisesse, não. Agora que geralmente o ser humano tem o hábito de sempre aumentar. Esse é o problema. Nunca falar o que Nunca viu, fala. do jeito que foi, sempre aumenta uma coisinha, sempre tem alguma coisa para acrescentar. É verdade. 3 e 1. Agora, eu gostaria de voltar Sim. ao ponto 2, que diz assim, Só um pedacinho. fazer uma pergunta, o que é a doutrina dos apóstolos? Mas aí ele fala assim, ela não se resumia em uma teoria. Não. Diz aqui que a doutrina dos apóstolos não se resumia a uma teoria. Quando eles falavam de cura, quando eles falavam de libertação, quando eles falavam de milagre, eles clamavam ao Senhor e aquilo que eles pregavam acontecia. Não era só na teoria, só no verbo. Vamos longe. Você pediu para perguntar aí para mim, por favor. Não, o que é a doutrina dos apóstolos e essa doutrina, o que é na teoria. Então, pode responder. Eu não ouvi essa parte. Na teoria é só aquilo que a gente fala, que diz. Mas ele não era só na teoria, ele dizia, ele curava, ele expulsava demônio. Aqui ele diz, Jesus expulsou demônio. Mas quantos demônios levantou para a gente expulsar e aquele expulsando? Até agora nenhum, mas se se levantar, a gente expulsa. Isso, mas eles diziam e faziam o mínimo para todo mundo aí. Não, Jesus mas pelo menos no momento tu ainda expulsou uma aqui. No momento, né? Depois não estou tudo que Aí só fez se retirar. Não, mas aí expulsar o demônio, isso também vai da pessoa que está endemoniada, né? Se ela não. Deixa eu contar bem. Não, mas aí a pessoa que está endemoniada não tem esse. Bem sim, mano. Poxa, se o senhor está endemoniado e a gente ora, o demônio sai. Aí quando for amanhã, o senhor continua do mesmo jeito. O senhor deixa a porta escancarada. E o demônio não vai entrar, não? Vai levar mais sério ainda. Sim, mas eu já presenciei pessoas que dizem que quer que o demônio saia, aceita a Jesus e os cristãos expulsam, ele parece que saiu e no outro dia está de volta e a pessoa diz que não quer. Ele não está aqui, eu não deveria citar o nome dele, mas eu já falei isso para ele, então vou dizer aqui. Aquele Roberto mesmo, ele por um período, ele ficou livre do demônio da embriaguez. Por um momento, ele ficou livre. Ainda por alguma vez pegou o microfone, falou da mudança de vida dele, porém, o vício era mais forte do que ele cedeu a tentação do vício e voltou pior do que estava. Mas que ele teve a oportunidade de ser liberto, ele teve. De fechar as portas, né? Aí ninguém volta, ainda volta mais pior. Traz um cartãozinho. O combate à cegueira espiritual. O termo desse século, ou seja, o diabo, tenta nos impedir de receber a luz do Evangelho e a glória de Cristo. Por isso, o Espírito Santo batalha em favor da igreja, a nosso favor, a fim de poder ajudar os perdidos a encontrar Jesus. Afinal, o Evangelho da verdade, pelo exercício da fé e pela ação intercessora do Espírito Santo. Esse exerce um papel libertador. Agora vai com o senhor vai explicar. O ponto 3. Combate a cegueira espiritual. Eu vou ler novamente. O combate à cegueira espiritual. O Deus desta era, o diabo, tenta nos impedir de perceber a luz do Evangelho e a glória de Cristo.
Por isso, o Espírito Santo trabalha em favor da igreja, a fim de poder ajudar os perdidos a encontrarem Jesus. Afinal, o Evangelho da Verdade, pelo exercício da fé e pela ação intercessora do Espírito Santo, exerce um papel libertador. A libertação dos cativos é uma ação inerente ao anúncio da mensagem. Contudo, a libertação do pecado não garante que a vida daquele que foi solto das amarras do pecado ficará mais fácil. O que a revista quer dizer aí nada mais nada menos é do que o seguinte: não vamos por partes. O diabo trabalha para aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, continuem sem conhecer. E se ouvirem o Evangelho, não entendam. Porque se não entenderem, elas não aceitam. A função do trabalho do diabo é esse. Mas quantas pessoas já viram isso? Assim, eu ouvi tanto o Evangelho, eu ouvi tanta palavra e nunca se converte. Por quê? O diabo tapa isso aqui e tapa isso aqui. Ele ouve, mas se a gente ouvir aqui alguém falar japonês, a gente vai entender alguma coisa? Nada. O diabo faz isso com as pessoas. Tapa aqui e fecha aqui. ele veio também. Aí você gosta aqui. A libertação dos cativos é uma ação inerente ao anúncio da mensagem. Contudo, a libertação do pecado não garante que a vida daquele que foi solto das amarras do pecado ficará mais fácil. O que garante a libertação é a partir do momento que eu escuto e creio. Se eu escutar e não crer, não resolve nada. E o que ela só está dizendo é que a libertação não garante que esse sujeito, que essa mulher, que esse homem fique liberto. Por quê? Porque a libertação é um processo gradual. E a gente volta a dizer a questão do João Luiz. João Luiz fumava 40 cigarros por dia. Ele está se libertando ainda hoje. Não, está se libertando. Ele está liberto? Não. Ele está se libertando? Sim, é um processo. Agora cai a pergunta. E nesse processo que ele está, se Jesus voltar, ou ele morrer? Nesse processo que ele está, se ele voltar e ele morrer, aí depende muito da situação daquele dia. Como é que ele está com Deus? Se ele tiver com cigarro na boca, fala. Mesmo que ele não tenha, mas também ele tem. Aí imagina, Jesus vem buscar a igreja, aí está lá irmão com um cigarro na boca. Não, o senhor vai subir assim mesmo. É por isso que o processo de libertação. Ele é crente, mas não está salvo e não está liberto ainda da libertação. É por isso que o processo de libertação, quanto mais rápido, melhor. Porque a gente está mais perto de Deus, mais parecido com Cristo. Enquanto a gente não consegue se libertar das coisas do mundo, eu dificilmente vou estar do jeito que Jesus quer que eu esteja. Mas eu tenho que desistir porque ainda não consegui chegar lá? Não, tem que continuar. Mas a igreja de Cristo, ela está preparada? Para A mim, igreja de Cristo está. A igreja de Cristo está preparada para o arrebatamento. a noiva de Cristo, sim. A noiva de Cristo está, porque essa só tem ideia é Jesus. Isso. Essa está no meio da igreja, está no nosso meio. Tá A nossa luta, ela é constante. Qual é a minha luta constante? A minha constante. A minha luta constante é eu manter perto da palavra, perto do louvor, perto da adoração. Procurar não mentir, mas nem pagando. Procurar não ver pornografia, nem pagando. Procurar não enganar meu Ele irmão. recebendo, ele está dando isso para a igreja. Pecar e não pagar. Não, sério. Ele recebendo. Procurar não enganar meu irmão, nem pagando. Ele recebendo. Procurar manter a paz com todos, a todo custo. Procurar não falar mal do meu irmão, de hipótese nenhuma. Procurar estar conectado com Jesus. Olha, eu estou aqui, Jesus, precisando da tua presença. Estou aqui falando sozinho, vou olhar, mas é um doido. Não, eu estou querendo conversar com Jesus. É essa a vida do cristão. Vai, o diabo sabe, vai mandar alguém, vai estar sabendo de quê? Rapaz, o pastor ali fez isso. Vamos orar por ele, minha vida. Mas se eu não tiver conectado com Jesus, que foi? Aquilo é um sem vergonha, vai ter que saber, aquilo não presta não. Entendeu? Então, a vida da gente é essa, é manter a paz com a minha esposa. Eu não posso, de hipótese nenhuma, brigar com a minha esposa em casa, chegar aqui, meus irmãos, toma uma com a sua mulher, com meus irmãos, vive reunião com a sua esposa. Respeite ela, não irrite ela. E eu saí de casa, ela quase me matando, eu quase matando ela. Então eu tenho que viver o que eu prego. Você tem que viver o cristão que a Bíblia diz que você tem que ser. Pastor, é fácil para o senhor, mas não, para mim é difícil ver ele. É difícil, pastor, e muitas coisas não valem, não é. Porque assim, alguém que prega e diz para a pessoa,
Jesus cura, Jesus salva, batiza, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E muitas vezes Jesus liberta, e às vezes até o cara está cativo. Jesus cura e o cara está enfermo. Mas por que a gente precisa manter a vida no altar, a vida com Deus alinhada? A gente está aqui no culto. Aí de repente chegou uma pessoa e se endemoniou. Eu não vou me levantar da cadeira para expulsar. Com certeza não. Aí eu digo para o irmão Maurício, quer dar a mão sobre aquela vida ali? Aí Maurício só se for agora. Aí Maurício, você vai, venha pra cá, cara, você vai. Já vai dizer. Venha pra cá, cara, você vai. Eu te conheço. Se tu encostar em mim, eu vou falar o que tu fizesse hoje. Aí uma Fátima está de lado e diz, vai, demônio, fala que eu não. Então, se você não tiver com a vida no altar, o diabo vai fazer vergonha a você. Se você estiver cantando e você não tiver com a vida no altar, tem uma barreira entre o céu e você. Não recebe, né? Então, por que a gente está com a vida no altar? Porque para a gente entrar na presença de Deus, como é que o sacerdote entrava? Limpo. O sacerdote entrava totalmente zerado de pecado. Por quê? Porque se ele entrasse com pecado, ele... No caso do sacerdote, aí a gente diz, como é que eu tenho garantia de salvação? E como é que o sacerdote sabia que ele estava limpo para entrar no santuário? Porque se ele entrasse lá com pecado, ele morria. E como é que ele sabia disso? Da mesma forma que ele sabe se nós temos uma salvação. Como é que nós somos salvos? Se Deus quiser, entendeu? Irmão, eu vou para o céu se eu morrer hoje. Não significa que eu não pequei. Eu pequei, mas eu me arrependi. Não, hoje eu não pequei não ainda. Não, eu não pequei hoje não. Eu pequei, eu me arrependi. Eu me arrependi. E eu digo para vocês, e todo dia eu estou pecando menos. Às vezes a gente pega, não percebe. Não, hoje eu não peguei não. Já me analisei. Mas mesmo se analisando, quando a gente às vezes, tem coisas que a gente vê e parece que ninguém comeu. A Bíblia diz até nisso. Né? Não, eu não olhei pra ninguém com mais. Às vezes a gente diz assim, quando a gente sabe fazer o bem. Hoje, eu tô bem hoje. Viu? Se a gente sabe fazer o bem e não faz, já está cometendo pecado. Não, hoje ninguém pediu nada. Ô irmãos, eu queria comentar. Perdão, pastor. Eu queria comentar uma coisa. Os irmãos falando aí do fumo, né? É que tem gente que ainda não é liberto do fumo, tem gente que ainda não é liberto de um copinho de cerveja. Agora, vocês acham que esse é um pecado que impede de ir para o céu, não é isso? Agora, vocês já pensaram que nós costumamos olhar para esse pecado, para isso, né? Como se fosse um pecado que não leva para o céu. Mas ao mesmo tempo, nós mentimos e achamos que a mentira não é um pecado tão grave quanto fumar. Quando é mais grave do que fumar. Porque na Bíblia diz que os mentirosos vão para o fogo. Os mentirosos. Aí a gente mente como se fosse uma coisa normal. Isso que fuma a Bíblia diz que vai para o céu, não. Isso que fuma a Bíblia diz que vai para o Mas céu. não diria só. Ô irmão Renilson. O cigarro é o quê? O que é que classifica o cigarro como pecado? Um vício. Um vício, né? Quem aqui é viciado em café? Todo mundo aí. Não, viciado em café. Eu não sou viciado. Então é vício. É vício. Então, Por isso que eu então você perguntei. não vai pro céu, então é vício. Por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei. Porque Rapaz, deixa esse negócio claro. você consegue vencer o dia, passar o dia e não tomar A café? Edinha vai dizer Se que for vou pro inferno, sim, não vou pro mas inferno. assim, você não vai deixar de tomar café? Não, ô irmão. Mas não tem viciado com café, viu? Irmão, vício, nem todo vício é pecado. Nem todo vício é pecado. Como, por exemplo, tomar café. Não é pecado. Eu conheço Ou, por exemplo, tomar coca. Coca você está tomando o quê? Veneno. Eu conheço um rapaz, que é ele marido da minha tia, que eu tinha um vício que eu nunca vi um vício daquele. Ele tomava 8 banhos por dia, trocava de cueca 8 vezes por dia. É pecado ou não é pecado? Não é pecado. O podia estar demais. Eu falei o nome dela ali. É maneira de peso. Ele chega transparente. Ele não sabe de cueca, né? De uma pancada só, ela comprou 32 pra mim. Carrega aí, não tem cueca mesmo. Aí, irmão, tem vício que não é pecado. Tem vício que não é pecado. Um vício que não é pecado. Você, todo dia, eu tinha esse vício. Eu amava. Todo dia eu ia pedalar. Todo dia, desde chovendo, para dentro do sol. Eu ia pedalar. Não é pecado. Agora, tem vício que é. Qual o vício que é pecado? Todo aquele que ofende a santidade de Deus. O Espírito Santo está dentro de você? Isso é pecado, é de vez de briga. Todo chicoada dele. O Espírito Santo está dentro de você? Sim. Tá? Aí você joga um esborro de fumaça na cara do Espírito Santo.
E tem uns que engolem e a fumaça é por aqui, né? Eu nunca vi um negócio daquele. Aí, por que a mentira é tão grave? Porque o diabo rouba da gente a verdade. Pastor, nesse assunto, eu vou perguntar para o senhor. Existe pecadinho e pecador? Existe de uma certa forma. Qual o pecado que é mais grave? Vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu chegar para qualquer irmão aqui e dizer, eu não tenho coragem de dizer para o senhor, mas se eu chego para Rio Coelho e ele detesta aquele jeito de morrer disso. Então, fica curioso. Eu tenho coragem de dizer para o senhor. E na sua frente eu digo, meu amor de Deus, qual é o pecado? Ou eu tenho imagens de vídeo, eu entrando num motel atrás da minha esposa. Todo dia é pecado. Todo é pecado, mas qual é o mais grave? O mais grave é. Todo dia é grave, mas talvez o meu talvez seja mais, porque o senhor conviveu. O número dela é maior, porque o senhor está pecando contra o senhor contra Deus. Eu estou pecando contra mim, contra ela, contra Deus. Agora, eu não gostar do seu jeito, é um direito meu. Agora, qual o pecado? Eu estou dizendo a ela e não dizendo para o senhor. Ele está sendo falso. A gravidade, o nível de gravidade é maior? O adultério é mais grave do que esse? O nível de gravidade tem diferença. Rapaz, Tudo é pecado. As consequências são diferentes. São diferentes, mas tudo é Tudo é pecado. pecado. As consequências é que vão ser diferentes. Deixa eu abrir uma exceção Eu vou aqui. dizer uma coisa. Eu não sei se é mais melhor a gente saber ou não saber. Quando não sabia, ninguém pecava. Hoje nós já não sabemos. Se quiser Agora é. Por isso é segredo. Você abrir a boca. Não. Depende do que você vai falar, homem. O que é que o crente não deve fazer? Palavrão, falsidade, enganação, enrolação. Isso que é Fofoca. essas coisas. O que é que o crente deve ser? Verdadeiro, honesto, decente, Só honrado. que pecado é pecado. Não tem como. Está dizendo que não é para fazer e é pecado. Mas aí termina fazendo para ele. Ô, irmãos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Todo pecado que você faz em público tem uma gravidade. Todo pecado que você faz entre você, sua mente e Deus tem outra gravidade. Você fez um pecado que foi só você, a sua mente e Deus e as suas práticas, que tem criança não, né? Tem não. Criança. Abriu ali, ó. Entendeu? Eu sabia tudo. Vou dar um exemplo que vocês entenderem bem rasgado. Posso? Pode parar. Isso existe entre uma mulher. Masturbação é pecado? É, Ria? Realmente eu acho que é. É pecado? Masturbação? A palavra, né? Não, o ato. É pecado? O ato é pecado? É pecado o ato? É pecado? Para falar a verdade, você não quer o ar. Meu querido Judá, você sabe ler mais que eu. Mas pra mim eu acho que você Ei, tem. Maurício, O é pecado? outro que o pastor falou é. O senhor ainda acha? É pecado? Mas você realmente não sabe o que é isso? Eu posso até saber, mas Eu sei. na minha memória eu não estou sabendo direito. A palavra você não sabe, mas eu acho que Vamos você falar mais sabe. aberto. Eu entendi. Alguém aqui lembra da Playboy? Agora, E a mulher? é pecado isso? Mas eu estou fazendo. Eu estou fazendo, está amarrado. Mas a pessoa está fazendo ela trancada lá dentro do quarto, do banheiro, nada, não é? Jesus, é misericórdia de mim, Senhor. Eu queria pecar isso. Uma hora dessa não pode nem se lembrar do Oh, vai ser. Não, é depois da situação. É porque depois da eleição lembrar que pegou. Depois, não, na hora. Na hora que demoniar. Exatamente. Então, eu fiz aquele pecado, então, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não escandalizei o Evangelho, ninguém viu errando. Jesus tem misericórdia da minha vida. Eu não quero fazer, mas me ajuda. Vou jogar essa desgraça agora. Agora, se eu peço para todo mundo ver, aí é outra gravidade. Porque as pessoas dizem, olha o crente, olha. Bem que eu sabia. Bem que eu sabia que aquela desgraça não era crente. Então é outra gravidade. Você entendeu? Tem pecado que você peca contra o seu corpo,
contra você mesmo e contra Deus. Tem pecado que você envolve outra pessoa e ainda envergonha o nome de Deus. Então são pecados que não tem tempo, quando eu tenho vontade de falar, mas eu me seguro porque. Então entenda bem, tem coisas que a gente tem que ver. O que eu percebo aqui, eu estou vendo no rosto da maioria das pessoas, é o seguinte: agora eu vim para a igreja e eu nem sei se foi tão legal assim, porque tudo é pecado. Não é que tudo é pecado. Não é que tudo é pecado. Tudo que ofende o Espírito Santo. Por que ofende o Espírito Santo, meu Deus do céu? Lascívia, engano, roubo, feitiçaria, inimizade, mentira, inveja, calúnia, difamação. Eu não fazendo isso? Estou olhando. Ô, irmão Nezinha, e se pecar? Eu advogado. Aí João diz, queria não peque. Mas se vocês pecarem, tem um advogado, Jesus Cristo. Sim, mas não tem jeito, não é por isso que tem pecado, é por isso que tem um advogado. Vai que a gente pegue com essas coisas. Vai que a gente pegue. Vai que a gente pegue. Mas não é assim, eu sou sincera. Eu acho que quase todo mundo peca nisso aí. Não, tem que pegar todo mundo peca. Quem não pega uma coisa, pega de outra, irmão. Não, está sendo privado do povo. Ô, José, se você me conta algo de alguém, você me contou, pronto, você me falou de alguma coisa que aconteceu ontem, você e o Ney, né? Você e o Ney lá. Você me contou. Aí ninguém ouviu. Aí você diz assim, ninguém ouviu, né? Você diz assim, olha, não é segredo, viu? Acabou. Agora, se eu for contar para outra pessoa, Já é fofoca. aí já é fofoca. Fofoca é pecado. A Gilvânia foi lá para casa terça-feira passada. Chegou lá umas 11 horas, né? 11h30. 11h30. Você foi também, né? Você foi também. Aí ficou muito tempo junto, foi? Eu fui lá, secretaria em casa. Entre 11 e a hora que você saiu, foi à noite. A gente falou mal de mim? A única coisa que a gente comentou foi a irmã Maria que comentou sobre a situação que ela estava vivendo. Mas ela comentando sobre. Então assim, a gente não comentou sobre a vida dele. A gente não falou mal de ninguém, só falou coisa boa. Se tocar no nome do irmão Luiz da irmã Fátima, rapaz, pensa um pouco que eu amo. Se sentir falta, se fazer faltar na igreja, a gente vai sentir falta. Inclusive, rapaz, que povo abençoado. Você está percebendo como ele está na mente? Aí ela também, estou preocupado, falando. Estou preocupado porque ela vai viajar, mas ela resolve ficar para lá. Luiz. Rapaz, estou preocupado. Você não fala mal de ninguém. Irmão, falar mal das pessoas é opção. Vocês confundem entre falar e falar mal. Comentar é uma coisa, Manezinha. Por exemplo, eu falar, por exemplo, a Marli faltou já 3 cultos, rapaz. Eu estou falando mal dela. Eu estou falando que eu senti falta dela em 3 cultos. Eu já estou falando da Marli, não. Eu estou comentando que... Agora o errado é eu que ouvi você falando isso, chegar para a Marli e dizer, rapaz, tu acredita que o pastor estava falando de tu lá na escola? Aí ela vai entender o quê? Falou mal. Ele estava falando de tu lá na escola. Mas falou o quê? Ele estava dizendo que só vive faltando no culto. O problema está aí. Agora me diga, se eu escuto os irmãos comentar que eu sou gordo, eu vou ficar com raiva? Não, porque é verdade. Eu estou falando mesmo. Eu vou para quem rapaz, eu falando que o senhor é gordo, esse rapaz, que maravilha, estou preocupado comigo, vou pedir oração para eles orar para emagrecer. Não vou ficar com raiva, não, porque eu gosto mesmo, infelizmente. Então agora que ela foi com raiva, chamada de gordo. Eu não. Agora, olha a diferença, viu? Eu chegar e dizer assim, mas Marli, o pastor estava falando de tu lá na escola, estava dizendo que só vive faltando, menina. Aí, agora olha a diferença, mas Marli, o pastor estava falando que tu faltou 3 vezes e que ele está com saudade de tu, se viu a tua falta. Olha, O que eu falei foi isso. aí o que ela vai dizer? Caramba, o pastor sentiu a minha falta, que bênção, né? Eu estou fazendo falta na igreja. É diferente de você dizer, Marli, o pastor estava falando de tu, menina. Ele está dizendo que só vive faltando lá na igreja. Ela vai causar o quê? Uma má impressão. Olha o sentido, entendeu? Eu interpretar que ele estava falando mal. Mal, né? É por isso, o que é que eu aconselho?
Você ouviu que eu, ela, a fulana, o cara falou mal de você? Ó, tem duas opções. Ou você não acredita nisso, isso para mim não é relevante. Ou você chega e diz, é verdade isso. Se foi, eu vou dizer, irmã, falei assim. Não gostei não, me perdoe. Eu não sabia que era carta piada. E a gente procede a caminhada. Você percebe que na igreja aqui não tem fuxico? Graças a Deus. Em nome de Jesus. Não vai ter. Então, você percebe que não tem? Isso é uma praga que É, Quer acabar com a igreja, bota fuxico no meio. É verdade. Não tem. Essa semana, foi ontem, não vem? Essa semana, ontem, eu sentei com a irmã da igreja, mas aqui, eu sentei com a irmã, falei com ela o beabá de A a Z, bonitinho, zerado aqui, olhando o olho dela. Eu não vou falar para ela, para ela falar para ela, para ela falar para ela, você acabou o vídeo dessa. Não precisa disso. E sabe o que é isso? Isso tira todas as patas do diabo do meio da igreja. Tenho certeza. Irmão, bota a coisa no juízo. A gente, a família vivendo o chamado, nunca vai falar mal de ninguém. Ninguém, não. Se falar, a gente chega para perto, aconselha, não faça isso não. Isso não é bom, isso é ruim para a igreja. Nós somos uma família. É assim que funciona. Então, uma coisa é falar e outra coisa é falar mal. Agora, mesmo se falar, se a pessoa interpretar, como a irmã Tânia falou, interpretar mal e se sentir ofendido, se eu souber que foi eu que falei, eu vou lá e me oferecer de novo. Se você não ofendido com a palavra de Agora, interessante, eu, como a pessoa fala nem eu, nem ligo, nem botar não sabe nada. Vai ficar de falar. Poxa, eu também quero ele. Eu sempre falo assim, eu nunca ando ele perguntando. Tem que ir com raiva, eu posso falar. Tem que ir lá para cochilar para ele mesmo, que ele fez. Não quero nem saber. Agora, esse assunto, onde é que se encaixa no evangelismo? A igreja vivia em comunhão. Se encaixa, gente. Tudo que a gente está falando aqui se encaixa no Comunhão. assunto. É por isso que o almoço do domingo vai ser uma comunhão. Os irmãos sabem o que literalmente é comunhão lá para a igreja de Jerusalém? Suponhamos que aqui no meio tinha uma grande bacia de comida. Comunhão para eles ali era todo mundo. Uma mão, viu? Uma mão. Chegar aqui. Que macarrão gostoso. Aí o irmão Ulisses também. Que macarrão gostoso. Isso é comunhão. Na visão de Deus. Sabe o que é comunhão na visão de Deus? Aquele copinho de ceia que a gente toma. Era um copo só para todo mundo. Ela tomava, me lembro o copo ela tomava, me lembro o copo você tomava, me lembro o copo ela tomava. Quem tomasse da última vez? Fica rodando igual que não tá A gente é madrugada não. Dependendo da dutadinha. E naquela época não quis porra, não. Nem convido. Você já pensou? Comunhão para eles era assim. Não era assim como a gente vai fazer diferente cada um no seu prato, não. Era um prato só para todo mundo. E aí, vou fazer assim comigo? Não dá para fazer isso, não. Não dá pra que tem vai ter mais Deus, não precisa pegar uma Hoje tem mesa para todo mundo, galera, como anda essa sala? Mas é isso que eu Mas eu digo assim, eu na minha casa tenho minha mesinha fraquinha, que Deus me na minha condição, eu tenho. Agora eu nunca perdi o meu costume, e eu me sentada no chão, que eu boto, eu falo nada. Eu boto o meu pratinho ali, eu aceitar. Gente, isso é questão cultural, entendeu? Isso é a cultura deles que era assim. Eles, como existem vários países em que eles comem com a mão. É com a mão mesmo, que eles comem sem A Turquia ele come com a mão, na Turquia. Então, assim, é questão cultural. Nós temos uma cultura diferente. Ele não podia soltar, não, né? Comia. Mas ele estava com a boquinha e vivia. Eu mesmo, ano passado, eu fui pra casa do menino no Rio de Janeiro. Aí, no meio do caminho, o meu menino fica em casa e disse, a mãe vai passar vergonha, eu pedir a comida lá na parada. Eu passei eu passar vergonha. Mas eu passei para Mas quem foi que Deus me deu minhas mãozinhas? Passei Pra várias. mim comer, né? É porque vocês sabem comer só de alfafaque. Eu como, filho, o mesmo jeito que você faz, eu também tenho aquele dia que eu comer dele. Deus me deu, tá? Comia, Aquele de tranquila. roda, aquela Assim, né? tu queria saquetinha, né? Passei várias, vai com não. Oi, irmãos. Vamos fazer aqui? Vamos. Sim, o renovo da esperança. O Evangelho tem o poder de nos trazer a esperança e a sua mensagem. Renova nosso ânimo.
Assim, na prática, o cristão que vive sob o poder e sob a autoridade do Evangelho há de gloriar-se na esperança, alegrar-se na esperança e viver sob a expectativa da esperança. Essa esperança produz um sentimento de prazer quando compartilhamos a palavra com a pessoa que evangelizamos. Esperança. Você estava ali com essa opinião. É na frente do banheiro. O cristão tem esperança, né? O Evangelho tem o poder de nos trazer a esperança e a sua mensagem renova nosso ânimo. Assim, na prática, o cristão que vive sob o poder e sob a autoridade do Evangelho há de gloriar-se na esperança, alegrar-se na esperança e viver sob a expectativa da esperança. Essa esperança produz um sentimento de prazer quando compartilhamos a palavra com a pessoa que evangelizamos. Ô irmão, você não concorda com essa revista, ela está mentindo. Você diz aí no começo o quê? O Evangelho tem o poder de nos trazer a esperança. Você, por acaso, quando aceitaram Jesus, vocês aceitaram Jesus assim, em um momento que vocês estavam tristes, angustiados, bem travados, e a partir do momento que vocês aceitaram Jesus, parece que outra pessoa entrou dentro de você e você é a mesma pessoa. Só uma pessoa mais alegre, mais animada, mais feliz, menos triste, mais disposta, mais comunicativa. Isso aconteceu com você ou não? Na verdade, quando eu aceitei Jesus, eu fiquei assim. Fiquei alegre, bem, com a vida, disposta para tudo. Para mim, o outro mundo tinha acabado, eu era nova pessoa nele. Agora, depois que eu me batizei, em vez de melhorar cada vez mais, a gente aí, no começo, logo, tudo bem. No começo assim, no dia. Mas saí muito feliz do batismo, sabe? Mas você vai ser tão feliz aí Fiquei muito feliz de Deus. Quando eu olho para aquela foto, que era de coração de Deus, eu entrado naquela água dele, com prazer. Mas depois, sabe, eu, não é porque eu me batizei. Isso é. Porque as coisas veio devagaramente, sabe? é um processo de amadurecimento. Isso é normal. Deus está cuidando de tudo. Confie em Deus, que Deus é maior. Uma forma que... Isso é um processo de amadurecimento, minha mãe disse. Isso acontece. Isso é período de Isso é deserto. período, isso é Tudo período. passa. Todos nós que somos crentes e vivemos lutando, tem momentos em que a gente passa por isso mesmo. Mas sabe qual é a importância? Sabe qual é a importância disso? Sabe qual é a importância disso? Você continua perseverando. Veja, cada um é cada um. A senhora se batizou, irmã Fátima. Não aconteceu isso? Não. Os seus batizou, irmão. Isso aconteceu isso? Não, feliz, ela disse que ficou. Não, Agora sei. está tendo luta. Casar. Isso aí é consequência assim. Mas casar aí na Becinha é o mesmo caso meu, eu não me batizei. Mas também é como que tem cada situação por cima de mim, assim, ó. Eu estou seguindo em frente. Isso, É assim. No meu caso é porque sempre tem que chega um filho da gente, outro já tira pro outro lado e a pessoa tem que. Irmão, sabe qual trator de passa por cima de mim todo dia? O desejo de visitar vocês e eu escutar da minha esposa. Mas você não pode entrar porque lá é muito alto. Mas a gente não pode visitar ele porque você tem dificuldade de locomoção. Mas isso aí também, Calma aí. não dá pra ela dizer toda hora não, porque nem no seu lugar, mas se chegar na porta, Calma Tem aí. ajuda. Não, Uma pessoa sai mas fora. Ô irmão, uma coisa é visitar vocês, outra coisa é visitar, a gente ia evangelizar de porta em porta. Você já pensou que você ia evangelizar uma pessoa e pedir para a pessoa sair da casa dela e vir até ela? mas mesmo assim, Mas se ele for evangelizar e Mas fizer se eu junto mandar com a a pessoa gente, ali, a pessoa vai exatamente, querer mas entenda bem, para quem fazia a obra de Deus sem nenhuma dificuldade de empecilho para entrar, para subir, para descer, para ter esse trabalho todo, pega a cadeira, traz, volta, leva, sobe, desce. Olhando assim, não dá vontade de você dizer, rapaz. não, para o senhor, né? Realmente, para o senhor, é para achar. É. Agora, em quem é que eu me apego? Quem me chamou foi Deus. Quem está me segurando é Deus. Quem vai cumprir a promessa que fez foi Deus. É a luta, essa é a minha luta. A luta dela é essa. O irmão Fábio, meu irmão disse, não passaram ainda. Se passarem, se estão passando assim, se passarem, a gente está aqui. A irmã Fábio um dia me disse que ela se sentia sozinha, mas depois que aceitou Jesus, ela se sente agora como uma família. Não é? Por quê? Porque realmente o que eu vejo é que nós somos uma família. Então, isso que a gente passa, não crente passa pelo processo mesmo. Eu não conheço um que não passa. Se você não passar,
Na verdade, tem semana que eu olho assim, mas não acontece nada de mim e ainda não acredito também. Quem não passa Sempre pela tem. Por quê? Porque quando você está lá no mundo, você nem parece que passa a luta e quando você aceita Jesus, você passa. Por que isso? Eu passei antes de aceitar Jesus. Certo. Mas, Depois que eu aceitei Jesus, eu já passei prova. mas parece que quando a gente aceita Jesus, a gente passa Deus é mais mais. na minha vida. Mas não é, Maria? Não parece que quando a gente aceita Jesus, a gente vai passar mais dificuldade ainda? Eu melhorei É. muito, graças a Deus. Por quê? E quando eu aceitei Jesus, já, é que nem diz por exemplo. Aí, quando eu me batizei, foi a coisa melhor do mundo. Mas só que depois do batismo, aí veio a fase do... Certo. Sim, no caso, eu entrei em desespero, foi pior que nenhum. Eu cheguei até na beira do rua para matar. Eu estava sendo tentada, na verdade. Eu conhecia que era tentada, que era tentação. Aí eu fui levando, eu fiquei em depressão. E vai à igreja. Nunca deixei de ir para a igreja. Mesmo longe daqui da igreja que eu batizei, eu estava com as minhas filhas no Paraná, mas todo sábado eu estava na igreja lá, participando dos cultos. Mas não deixou de acontecer quando eu voltei de lá, por exemplo. Quando eu estava lá, tudo bem. Quando eu cheguei em casa, eu me vi sozinha dentro de casa, aí começou a tentação, o desespero. E quem foi usado, mais usado nessa época para me perturbar, foi o meu esposo. Ele que foi usado para me perturbar, porque ele não estava na presença de Deus. A pessoa é. Ele não estava na presença de Deus. Então Mas usou é o ele. que vive com a gente, não Vai é, perdoar. não é diferente. Porque todo dia, às vezes eu estava até bem, aí ele mandava mais 2, 3 dizendo coisa comigo. Se não É apertando, diferente. dizendo que eu era crentinha a pulso. Aí bem, tá tão bem, Entendeu? eu tomando Assim, tá dizendo. tipo assim, eu fui batizar porque eu queria esconder alguma coisa. Virou. E não era isso, eu fui batizar porque eu sei no meu coração de ser uma pessoa melhor, Agora, de estar na presença de Deus. veja como é que é as coisas. Aí você se arrependeu de ter sido batizado? Não, Não. Você se arrependeu de ter sido Não, batizado? não Não. tenho arrependido, não. Tá vendo? Mas Aí- a vida é fácil, não. É não. Isso aí também não. Não, mas não Por é. isso eu digo, a gente não sai de pecado. Porque às vezes, se a pessoa for dizer assim, eu não estou pecando, eu vou, sei que eu vou precisar do que não sei. Porque na convivência que a gente vive, podia até dizer assim, eu vou putar o mesmo de verdade, porque a gente não tinha problema nenhum. Tá tudo bem, tudo maravilha, que nem ele veio. Um é pro outro, né? Todos os dois são batizados, todos os dois numa comunhão só. Mas quando é uma pessoa diferente da outra, as coisas são diferentes. Mas se a senhora acha Aí que pronto, aí a gente sempre está puxando pelo pecado. Se a senhora acha que A gente peca, quer de um jeito e a pessoa quer de outro. se a senhora acha que peca, Mas no caso, tem horas, momentos que nem parece. Tá tudo bem, tudo maravilha, e de uma hora para outra. De repente, de repente, de uma hora para outra, demorou tudo que. Sei lá, uma coisa que de repente. se a senhora acha que peca, isso aí, você está sendo usado se a senhora acha que peca, na hora que a senhora lembrar que ele perdoou, Arrependido, mas não. Quando eu vou falando assim, você diz assim, eu não aceito isso no seu coração. É aquela pessoa falando e você só se pegando com Deus, entregando tudo a Deus. Qual, Porque Deus vai e qual foi, reforma. qual foi a outra parte? Então é verdade o que a revista diz, que quando a gente conhece o Evangelho, se a gente vivia meio triste, meio para baixo, quando a gente conhece, a gente se reanima. Tem esperança, né? Tem nova esperança. Isso, nova esperança. Mesmo passar Passou no por deserto, mas sabe que ali Deus está com você. Ainda bem que eu estava pensando. Mas eu estava Sim. tanta luta na minha vida, eu fiquei com as minhas criancinhas de menor. Né? E o meu marido bebeu tanto não que endoidou, desinvestou. E depois que eu aceitei Jesus, o meu filho não queria, ele ia para minha porta me dar. Dizia, olha, tá vendo aí, Jesus, o que é que ele está falando? Eu estou bem feliz, já passei muita prova. O meu neto, que mora mais eu, aceitou Jesus. Ele se afastou. Tem dia que ele chega falando palavrão, eu digo, olha, aqui na minha casa só tem manda é Deus. Quer fazer as suas palhaçadas, pode sair fora. Eu não aceito isso aqui na minha casa. Ele ia fazer uma festa, domingo passado. Vinha paredão, mas eu confio muito em Deus. Ele disse, olha, se prepare que eu vou botar lá. Vem o paredão, vem meus amigos, minhas amigas para beber e comer churrasco até umas horas. Eu não aceito, estava na casa da filha dele, da mãe dele, da Micilene. Digo, olha, tá vendo, Micilene? Você vai fazer, você mora comigo, agora você vai fazer a festa na casa da sua mãe. Agora na minha casa você não vai. Porque lá, não é eu que mando, quem manda na minha casa é Deus. E ele começou a pensar, tá vendo, senhor, o que ele está falando? Eu fui para casa, chorei, clamei a Deus. Fui para o culto. Eu digo, olha, Senhor, eu vou para o culto, vou ouvir a tua palavra. Agora, o Senhor faça o que o Senhor puder fazer por mim. Porque eu não sei o que está acontecendo. Ficaram na hora da missão que veio tudo, que ficaram fazendo as comidas e tudo. Eu digo, bebida na minha geladeira, eu não quero. Quando eu cheguei, e lá eu conversando com Deus. Era o culto eu conversando com Deus. Senhor, eu não quero achar aquilo lá na minha porta. Quando eu cheguei na minha casa toda fechadinha, eu digo, eita, Senhor, obrigado. Já te agradeci. Quando eu abri, não tinha panela, não tinha nada. Nem veio paredão. Os amigos e as amigas dele não veio tudo, ele caiu para casa da mãe dele. A mãe dele disse que também não queria, mas ele ficou para lá, né, mais então. E olha como é que Deus faz. É assim. E o meu filho falou tanto que Deus deu enfermidade na mão dele, até na munheca. Que ele não pôde nem enrolar o sumo. Foi. Eu só entreguei a mão de Deus. A verdade é que não vai com os outros, não, sabe? Eu sei. Eu sei como é, mas confiar Eu sei isso Tudo tudo. é maravilha, não, é uma bênção. Agora a pessoa,
E logo eu não sei para que foi. Pois o menino está usando o meu filho, ele está lá dentro de casa, ele está usando ele. Que não sei quando vai te batizando. Mas ele está dentro de casa, né? Mas Por aí vai. mas ele não vai vencer. Ele vai bem para dentro de casa, ele saiu da casa dele, ele veio para dentro da minha casa. Foi. Foi. Mas ele não vai vencer. Direitinho. É. E agora, hoje foi hoje à noite, eu disse, vou cuidar, vou para a igreja. Ele disse assim, pode fazer comida que a minha mulher não vai fazer não. Eu disse, "Oxe, na hora, fiz o comer todinho. Eu disse, não, nem vai fazer que você tem 2 mãos. Aí ele falou, não, vou fazer. E tava bem em cima da hora, eu fiz o café, né, da noite todinho. Aí ele disse, e olha, vai acabar com essa história de igreja, viu? Tá repreendido. Tá repreendido. Aí fiquei terminando de olhar pra frente. Mas ele não tem nada, mas só diz essas besteiras assim, sabe? Mas eu sinto que é coisa de dentro de... É pra você ser perto E do pai. quando ele saiu, né? A bebida ele parou. Ele não bebeu mais. Graças a Deus. Aí ele falou que quando ele bebeu, não desceu. Aí eu disse, Deus vai ajudar, ele não vai beber nunca mais. Aí eu disse assim, e eu parei de beber, porque a mãe tá orando, né? Eu digo, só a partir da manhã eu vou beber o dia. Eu repreendi, só que ele beber lá. Ele não mudou, foi embora. Mas eu sei que o inimigo está usando o meu próprio, e aí hoje ele falou bem assim, disse, tomara que o castigo que a mãe vai levar não seja de mim. Aí eu falei, não vai não. O castigo que ele tá vindo pra casa de Deus. Ele acha que é, olha, tá vendo que é coisa do inimigo mesmo? Mas ele não vai descer, porque eu sei que é. Ele tá usando o meu próprio inimigo. Mas tem coisa que acontece assim mesmo, que a pessoa faz que acontece nisso. Você não sabe nem o que é que você está fazendo na sua vida. Vamos dobrar agora. Você não sabe nem o que é Tem que que trabalhar faz. oração em juízo. Vamos orar ainda mais. Eu sei, e eu oro muito por ele. Amanhã- Eu orei, eu digo, olha, meu Deus, toca no coração do meu filho, porque ele é um menino que ele estava ignorante, né? E só conversava besteira e tudo. E pronto, Deus tocou no coração dele, ele já não fala mais o que ele falava, ele já não tá mais. No dia mesmo que teve o culto aqui na frente, lembra aquele louvorzinho? Louvorzão, né? Que a irmã Padre aceitou Jesus. Naquele dia eu cheguei aqui, a lágrima caindo, de raiva que ele fez. Quando eu cheguei lá, a raiva que ele me fez, ele tava com ela vermelha lá, só fez entrar no carro e ir embora. Falei, meu filho, com Deus, com o Pai Jesus, ele tá em casa. É assim mesmo. Foi ele, e ele foi embora, a raiva tava nele. Mas eu cheguei em casa, tudo bem, mas até agora eu tô vindo pra igreja, eu vou pretendendo sair, eu vou continuar. Você já venceu. Você já venceu. E o inimigo que tá usando ele vai sumir também. Vai subir lá, em nome de Jesus. Vai desaparecer. Só ele, porque eu não é sossegado. A último tópico. A armadura é fundamental. Devemos buscar o revestimento da armadura de Deus para levar sua palavra aos perdidos. Paulo relata que, além de estarmos preparados para resistir às investidas do diabo, precisamos da armadura para anunciar o evangelho aos que não o conhecem. A evangelização do mundo é uma das prioridades apresentada pelo Espírito Santo à Igreja. Mediante essa ação, apresentamos o plano da salvação e o executor do plano da redenção, aquele que introduz a regeneração do pecador. Irmãos, a evangelização do mundo. Eu queria informar para os irmãos que a evangelização do mundo começa pelo Japão. Amém? Pelo Japão? Não, começa por aqui. Começa pelo Japão Ah, aí. foi aqui. Então lá, Meu Japão, porque ele está tão longe, né? Não, a evangelização do mundo começa pela primeira casa do nosso lado direito, esquerdo, da frente de trás. A Bíblia diz que Jesus disse, e eu vos enviar, começando por Jerusalém, a nossa casa. Judéia. Samaria. Samaria, né? Samaria. Vizinhança. Judéia. Nosso município. Nosso estado. Nosso país. Confim da terra. Desta mundo. A gente precisa... Irmão, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês querem aprender a evangelizar? Sim. Querem? Quer que a gente prepare um conteúdo para vocês aprenderem a evangelizar? Mas aí o conteúdo ensina a gente na teoria, né? Teoria e prática. Agora na prática a gente precisa dos dois, né? Teoria e prática. Teoria Vamos fazer tem que isso. sair para evangelizar. Vamos fazer isso. Eu estou balançando de cabeça, está mais lento que na gatinha. Ele não está muito firmado. Vamos fazer isso. Vamos. Gente, que negócio bonito, né? Oh, meu Deus. Vocês querem, não sabem, vocês querem aprender? Não tem 3 pessoas em cada casa. Não, mas o evangelismo Não, mas a gente vai primeiro aprender Você aqui. vai aprender. A gente vai primeiro aprender aqui. Passos para você evangelizar, só uma coisa. Passos para você evangelizar. Você precisa conhecer
o Evangelho. Como? Não é conhecer a Bíblia em si, é conhecer o que Deus fez na sua vida. Porque a maior pregação não é quando eu pego um texto, abro a Bíblia e prego. Para eu que estou aprendendo a pregar, a maior pregação é quando eu falo do que Deus fez na minha vida. Agora, eu preciso saber abordar, eu preciso saber ter a palavra certa, no tom certo, da forma certa. Eu não consigo entender como é que eu me sinto para conversar com alguém 2 horas, 1 hora, 3 horas, e eu não consigo falar de Jesus 10 minutos para essa pessoa. Não consigo. É a coisa mais simples do mundo evangelizar. Pregue sobre o que Deus fez na sua vida. E aqui que todo mundo se conhece, ô fulano, você sabe como eu era, sabe? A senhora fumava que na caipora. A senhora bebia que nem um. A senhora era valente e virada para o escambau. Você vê alguma mudança na minha vida? É verdade, a senhora era diferente. Quando eu começo a pregar sobre você, aí você está pensando, mas como é que eu vou fazer isso? É isso que a gente está treinando. Com base na Bíblia. Porque as pessoas precisam ver em você o evangelho que você prega. Entendeu? Então, eu vou preparar um pouco, eu vou começar a preparar um conteúdo para evangelismo. Para a gente aprender a evangelizar. Bota a vergonha debaixo da porta. A vergonha, a timidez. A timidez. A gente vai ter que saber o que falar quando chegar na casa de alguém e ver 30 imagens penduradas na parede. A gente vai ter que aprender a falar. A minha não tem, a minha só tem foto. Certo. Só tem só uma santinha. Mas tem uma casa que eu passei, A gente- bem tranquila. A gente vai ter que aprender o que falar. Cheia, assim, tá toda beiracada. Por exemplo, vai ter pessoas que você vai chegar aí e ela não vai dizer, entre! E se a pessoa me chamar para entrar, eu vou pegar o evangelho para ela, você mesmo? E aquelas que saem correndo? Aquelas que Sai saem- daqui que eu odeio o crente, suma daqui. aquelas que saem correndo assim. Peraí, as pessoas saem correndo, eu perguntar uma coisa? Pergunta! Eu posso orar por você? Pode! Então eu vou ficar orando. Mas tem esse que aqui quando chega, ele chora quando a gente chega. Sabe por que a gente não sabe evangelizar? Porque a gente acha que pregar o evangelho, para pregar o evangelho a gente tem que conhecer a Bíblia por completo. E não é. E tem uns vídeos que estão fazendo maior sucesso aí na internet, que o camarada chega e diz, você quer R$10 ou quer um louvor para o seu coração? Quem já viu esse vídeo? Aí as pessoas dizem, eu quero um louvor para o meu coração. Aí você aprende a cantar. Aí você canta. Qual você acha que toca o seu coração? A partir do momento que toca o meu coração, é o meu escudo. Aí você aprende o coro. Não ferrolhos, não importa que se fechem dentro da tua voz. Eu vou cantar um pouco, não vai? É demais. Mas para mal para toda a não é que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Eu estou dizendo meios que você tem para anunciar o evangelho para as pessoas. Ah, eu não sei cantar. Mas você não sabe cantar, não? Eu posso trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração e dizer quem não quer. Quero. Então, eu não sei, pastor, um texto decorado. Ah, irmão, você não sabe mesmo? Salmo, versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Um mundo tão difícil como hoje, tanta coisa nos falta. Né? Tem gente que falta dinheiro. Você sabia que a pior coisa que as pessoas podem faltar na vida não é o dinheiro? A pessoa diz, não, você não pensava que era dinheiro. Não, é saúde. Mas existe uma coisa muito pior do que faltar a saúde. E é o quê? Faltar E Jesus. tem isso, pior do que a saúde. Faltar Jesus. Faltar Jesus, como assim? Deixa eu te contar uma história. Eu era triste, rapaz. Muito angustiado, chorava. Tive vontade de morrer. Eu, uma hora que pulei para a faca assim, sabe, se eu pudesse ter coragem de jogar na minha barriga. Mas ainda bem que alguém fez exatamente isso que eu estou fazendo com você. E se eu lhe contar a minha vida antes e o depois, esse Jesus, que se faltar ele, falta tudo, que é melhor do que o dinheiro, que é melhor do que a saúde, entrou na minha vida, mudou a minha história. E aí, entenda, estou dizendo que você vai ficar uma vida sem problema, vai ficar com problema. Aí você vai dividir o seu problema com Jesus. Eu já fui lá
atentado. Então, para vender veneno. Isso é pregação? É a melhor O ingresso pregação pintado para deu uma um mulher. meu. O demônio mostrava que estava veneno, a conta como era que eu fazia. Olha, eu não bebia cachaça, nunca fumei. Mas eu fui atentada 10 dias nova. Mas quando vi aquela tentação, eu disse, Senhor, me ajude, Espírito Santo, eu sou do Senhor. Mas eu não sou do demônio. Acredite, quando era no outro dia, quando eu ia com a pessoa. Me diga uma coisa. O pé. Uma pessoa que... Misericórdia. Eu já fui curada de um câncer, mas Deus me Ô, libertou. irmãos, Graças a ô, Deus. irmão, me diga uma coisa. Eu ia dormir conversando com Deus. Uma Deus me pessoa, abençoe. uma pessoa que não é Cada vez mais evangélica. abençoe vocês todos. Uma pessoa que não é evangélica. Você antes de sair de casa, você orou, pediu a direção, preparou o seu coração. Uma pessoa que não é evangélica, ouve isso. Depois de ela ouvir isso, você diz, eu posso vir aqui domingo para nós juntos e todos. Você acha que ela vai dizer o quê? Quer? Aí Deus usa aqui quem estiver cantando. José está ali dizendo, será? Será que quer mesmo? Vai ter pessoas que não podem não querer, é normal. Mas a maioria vai dizer, quem for experimentar esse negócio? É ou não é? Vou lá para você. Entendeu, irmãos? Ele não fala a verdade, é difícil fazer isso. Não é não. Não é de jeito nenhum. Não é tão fácil, mas também não é difícil o ponto que a gente não possa fazer. Não nos faz dificuldade. A dificuldade é começar. Tem gente que. Essa é a Tem dificuldade, gente porque que a depois que gente se começa, chama, fica e fácil. quer vir. Ou nem. Como eu já cansei, né? Se tu vai sair da igreja direto, como é que não pode receber Jesus? Não, filho. Olha, deixa eu quieta que um pastor deu para teu pastor. Pastor, a pessoa vai com a igreja. É bom, o pastor disse, meu filho, é melhor nem ir lá. Porque quando sair de lá, já fica pior. Rapaz, Eu não sei. Mas talvez o pastor tenha dito para ele de uma maneira que ele não entendeu. Ele deve ter perguntado assim, pastor, se eu for para a igreja e depois sair de lá, o pastor é melhor que tu Se vá. afastar. Aí foi, deve ter sido Foi assim mesmo que ele falou. Isso. Aí ele disse, deixa eu quieto, porque ele falou que quando sai é pior. É, mas aí é verdade. Olha que eu não fico pra aí que eu vou. Só tem entrada, não tem saída. mas eu acho que a pregação de um pastor para uma pessoa que quer ouvir isso, essa não seria a melhor palavra para ele. Ele assustou ele. Ele assustou ele. Meu irmão, se você quer saber da verdade, é a melhor coisa. E quando você Sabe por aceita, quê, não sai mais irmão? não. Irmão, vamos falar a verdade. A ponto de acordar, Giovanni. Não sai não, eu vou me afastar. Você se arrepende de estar frequentando a igreja que você está Jesus? Fala a verdade, irmão. A gente está com sono, fala aí. Oi, irmão, a senhora se arrepende? Jamais. Manda aí, irmão, a senhora se arrepende? Não. Fala a verdade, homem. Se arrepende? Deus o livre de não arrepender. Você se arrependeu da igreja. Mas foi bom. A senhora se arrepende, irmão? Irmão Nilson. Irmão Nilson disse que está na igreja desde 13 anos de idade. Se arrependeu? É bom, pelo menos nós saímos tudo com Já Não. passei muito momento difícil, mas não arrepender, não. O senhor está Eu arrependido de sei estar na que, graças igreja? a Deus, eu estou feliz. É. O que eu peço a Deus, Deus me dá. José falou, Eu? a senhora está arrependida de estar frequentando a Eu não igreja? estou não, assim, porque Não, eu assim. vivi muito angustiada dentro da minha casa, né? Mas me pega com Nosso Senhor Jesus Cristo primeiramente, que é quem ficou para dar força para nós vencer na vida. E depois que eu cheguei aqui, eu senti uma paz muito grande. E estou tentando chegar. E Jesus Cristo me abençoando para eu poder lidar Então a com senhora não está sabedoria com arrependida? as bênçãos que eu tenho também dentro A senhora não está da minha arrependida? luta. Eu estou não. A minha esposa faz 30 anos. Está arrependida? Fala a verdade. Estou arrependida de ter Cara, perdido o cara ainda 24. vai responder, todo mundo já A sabe. tua está arrependida. Estou arrependida de ter passado 24 longe de Jesus. José, você está arrependida? Não, tô não. Júnior, você está arrependido? Não. Você está arrependido? Eu não arrependo não. Já Você passou que por tá toda com a ele minha nesse vida dia. já fiz muita coisa boa. Fala a verdade, você está arrependida? A senhora que está passando Já, por uma luta difícil. Está arrependida? Você não é. Ah, mas você não está mentindo, não. Na igreja, Não, eu quero que você me defenda. O marido está Eu arrependido? passei, Irmão Maurício. Rapaz, vocês estão dizendo isso para agradar, né? Não é para agradar não. Como Fátima? Sabe, tem um propósito que eu fiz com Deus, mas Você não está mentindo, não? Eu mesmo O jamais. pastor não conhece, nós estamos mentindo. Então significa. Não, eu não sou assim não, só que a minha luta é grande, mas Não, nada mas que vai Jesus passar. Cristo Mas eu me sei. abençoe que eu não Não, consigo a luta é grande. lidar e eu vencer. Então se imagina uma turma como a gente sair para evangelizar. E o pecador olha para a gente e vê ninguém é arrependido e todo mundo dizendo que foi a melhor coisa. Pra mim, foi. Ele pode ser o pior da desgraçado e feliz, ele vai dizer, eu quero saber o que é isso. Ué, porque diga mesmo, fisicamente, nesse prédio aqui, o que é que tem que atrair para toda quarta, toda sexta, todo domingo que a gente está aqui? Só Jesus. Olha, amanhã eu vou pra casa
do pai, mas já quero vir sexta-feira de casinha pra ninguém ver. Entendeu? Tá 3 dias. Então entenda. Irmãos, isso significa que a gente aqui como igreja não tem problema? Ia ter lá, o na história, tem E um vai ter. mas eu não falo que não tem problema. Aqui significa que a gente é uma igreja que não tem problema? Tem, pai. Tem, vai ter. Maravilhoso. Eu posso. Se tudo fosse só doce, Tá eu dezembro, pro céu. mas foi bom. Depois de Deus. Entendeu? Olha, já fui curado de um câncer, tudo isso. Ô, gente, uma coisa que a gente, que o NEM, no começo, quando a gente conheceu eles, o NEM dizia o quê, Josefa? O NEM dizia bem assim, eles só querem o teu dinheiro. Se não era não? Perguntou um pastor lá que... Não era o NEM mesmo, eram as pessoas que falavam pra ele. Exatamente. E teve pastor que falou isso também, né? Que a igreja tinha que dar dinheiro, aquela coisa toda. A gente chegou lá e explicou, não foi? A gente explicou, a Josefa me perguntou, ô pastor, é assim com relação a dinheiro? A gente explicou o que é dízimo, o que é oferta. Tudo direitinho, como eu já expliquei várias vezes aqui na igreja. Aí assim, com o passar do tempo, ele foi vendo que aquilo que disseram para ele não era verdade. Né? Que a gente não ia pegar dinheiro de ninguém, que a gente não ia atrás de dinheiro de ninguém, que a gente só queria dinheiro. Então assim, ele viu por si mesmo que o que falaram para ele não era verdade. Então, se outros fazem, essa igreja não faz. Né? Então, a mesma coisa, como é que se diz? Se o pastor fala, um pastor não, porque isso não é pastor, Jesus amado. Quer dizer, se ele viesse perguntar a gente, a gente ia explicar dentro da Bíblia para ele entender. Para ele entender. Mas ele vai procurar uma pessoa que não tem sabedoria nenhuma, não tem conhecimento nenhum e fica falando coisas sem pé nem cabeça. Aí essas pessoas, já que é um pezinho para tirar o pé da presença do Senhor, aí acredita. Ô, pastor, eu já fiz propósito com Deus. E Deus sabe. Mas o que é que vai acontecer? Mas Deus trabalha na vida da gente de uma maneira que a gente nem pensa. Porque eu Exatamente. tinha um filho que ele estava desesperado lá em Curitiba. Eu falava até para a montanha, né? A gente orou, E eu pedi para jejuou. eles orar. Eu botei no propósito do jejum. E hoje eles estão bem. Ele e a esposa estavam já se separando. Chegou a se separar, eles dois. E eles estão. Então, o que é que vai fazer que o NEM mude de ideia? Justamente a sua vida. Quando você vai continuar na presença do Senhor, a sua vida vai sendo transformada, você vai mudando, mesmo sem perceber, daqui a pouco você diz, realmente eu estou mudada. E ele vai vendo isso. Eu olho tanto para essa dele. Mas você também, quando eu cheguei em casa, de manhã ele olhou para mim e disse assim: vem cá, vai lá no cão lá na igreja, foi? Eu falei: não. Ele disse: nossa, ele estava chamando que era de cão, de misericórdia. Tá repetindo, não, mas ele era você comigo, né? Então, assim, ele vai ver a sua vida sendo transformada e isso vai fazer com que ele sinta vontade de provar. Ele, o seu filho. É verdade. E eu quero ver tudo. A luz da sua casa é Eu você. sempre queria, antes de eu estar na igreja, porque eu sabia que se ele estivesse na igreja, ele não vivia no mundo. Eu sempre queria, né? Eu sempre queria a Deus, eu sempre queria meus filhos na igreja. Antes de eu vir. Veja uma coisa. Dessa sexta-feira não está 100% confirmado, não, mas está 50% confirmado. Dessa sexta-feira agora, a outra, nós vamos ter o quarteto Alfa aqui conosco. 4 vozes que cantam muito. Você precisa vir para esse bênção. E nessa sexta-feira agora não. Essa sexta-feira vai ser bênção. Essa aqui é hoje. Está 50% confirmado, não estou dizendo que está 100% não. E vai ser bênção demais, você precisa vir. Vai ser um culto muito lindo. Eles cantam muito música calma, eles não cantam aquela música acelerada que a gente canta não, mas vai ser bonito. Então, não falte não, tá? Amanhã tem a quinta do jejum. Agora, vamos ensinar para eles como é que eles entram? Mas eu já falei, domingo, não foi? Domingo. Quem estava aqui domingo? Todo mundo estava, não foi? Não. Vocês entenderam? A gente Vai aparecer o nomezinho. Isso, vocês têm que entrar no Eu não grupo. entendo ali, tá vindo. Você tem que entrar no Não é grupo. porque o meu telefone tá dando B.O. de vez em quando. Eu não Vocês entram no grupo, lá vai dar aquela partezinha verde, vocês clicou, já entra automaticamente. Mas vocês vão ter que entrar no grupo, porque não vai aparecer a chamada. Infelizmente o WhatsApp mudou. Ficou mais ruim assim. Ficou mais ruim. Ficou horrível. Deu o horário, É. aí vai aparecer a barrinha verde embaixo. Aí ele Oi, irmãos. tá ao vivo, né? Ô irmãos, vocês lembram que o Que pastor, é isso? eu acho que foi semana passada, não foi que o pastor falou, lançou um desafio para vocês? Quarta-feira, não foi? Decorar Decorar. as 3 lições. Então assim, Quantas lições?
Não, o título. É só o título. Pode Não é ser. Pode ser qualquer Ô, pastor. coisa, qualquer. Muito prazer. É todos. Todos. Se eu não meter o pé assim, pode agarrar muito, porque muita gente tem que... Irmão, Mas três, eu- Sim. Mas olha, já esqueci. Mas é de pobre, não é olhando não, viu? Ah, você está doido, que vai dar Assim o senhor ia ganhar de todos os irmãos, porque o senhor é o que mais sabe. Pra decorar todo dia. Não, é o título. É decorar assim, só isso aqui, ó. O título. Só o título. Por exemplo, a primeira lição foi o que significa conhecer a Deus. Aqui, irmão. Ah, essa daí Não, é o outro lado. Cadê? Essa aí, É outro lado. É outro lado. É o outro lado. Tem gente que já sabe indo e voltando, É já outro sabe o lado. significado. João 13. É isso aqui. O que significa Olha, conhecer a Deus, Jesus é o Isso, Salvador. é isso mesmo. É isso aqui. Eu pensei que era uma missão. Não, é só os títulos. Então, na próxima quarta é a última lição desse trimestre. A próxima quarta. Aí a gente vai pegar a nova lição. A gente vai pegar a nova lição. E aí você quer... Eu tava pensando, eu vinha de lá de roda pensando, sabe? Você quer iniciar logo ou quer fazer essa recapitulação de toda a lição na outra quarta para poder dar início? Na outra. E trazer o documento de evangelizar. Pode ser a recapitalização de toda a lição. Pronto, aí eu vou fazer uma surpresa com vocês, né? Eu vou fazer uma surpresinha. Então, assim, na próxima quarta é a última lição. Mas não tem nada pra surpresa, porque eu venho pra pensar essa não todinha. O que vai ser, né? Então vai ser a surpresa. É surpresa, cara, surpresa. Mas ela tá pensando na surpresa que é. Ela vai matutando e pensando. No caso, no próximo dia 10, né? A última lição é dia 10. Aí dia 17, Eu tô assistindo a live. Eu assisti a live do Jejum quarta-feira, quinta-feira, mas eu não fui ver. Amanhã eu não vou fazer de novo, porque eu tô com. Não sei não, tô com um problema com isso. Uma fraqueza assim. Aí você entra na live e já tá uma bênção. Por uma assim, sempre umas horas eu tava bêbada, sabe? Fazendo as coisas que O labirinto tem colesterol. Tem colesterol? É o labirinto. A pois deve ser ele. Sim, né? Deve ser ele. Aí eu tava bebendo. Porque o colesterol deixa bem que tá comendo a pessoa. Não levantei, já era quase uma hora. Então, irmãos, o dia 17 é o dia em que nós vamos fazer a revisão. A revisão, vocês vão falar o título de cada lição, sem olhar, né? Sem olhar. Então, dia 17. Dia 17, a gente vai fazer a revisão das 3 lições que nós estudamos. E no dia 24 é que a gente dá início ao novo trimestre. Certo, pastor? o dia 17 é a próxima semana? Não, a próxima semana é dia 10. É a última lição. Dia 10 é a última lição. Dia 17 é a revisão. Entendeu? Então, dia 17 vocês dizem decorar o tema da lição. Já decorou ele. Você já queria pra quarta-feira, meu jovem? Não espere. Já decorou, Henrique? Ele já me disse hoje. Então diga aí, Mar. Daqui pra lá você vai esquecer. Porque significa conhecer Deus, primeiro, segundo, Jesus Salvador, terceiro, pessoa do Espírito Santo, quarto, palavra da verdade, quinto, igreja que é isso, sexta, os dois frutos do Espírito Santo, sétima, ética cristã, oitavo, cristã e família, nona, serviço cristão, décima, as ordenanças da igreja, 11ª, adorar, cultuar e servir, 12ª, o evangelismo e as armas espirituais, 13ª, cristã e eternidade. Mandar um pix pra você comer uma pizza agora. Mas não está valendo, mas não está valendo. Não, epa! Você vai dar o prêmio? É dia 17, ele tem que dizer daqui pra lá, ele vai ter esquecido. Não esqueça não. Olha, eu queria passar hoje, mas eu falei depois do 17. Dia 17. Eu aprendi cada vez mais, né? Jesus Cristo me abençoe. Irmãos, vocês têm alguma pergunta dentro desse assunto? O evangelismo e as armas espirituais? Eu mesmo só tenho uma pergunta a fazer, pastora, mas pastor, porque a dor que eu sinto é porque eu não sei ler. Mas ele está entendendo alguma coisa. Só eu consigo. Igualmente a minha. Mas pode ouvir. Como vai ser que fosse isso? Como é Ah, você consegue aprender alguma coisa, José Nobre? Hein? Você consegue aprender alguma coisa? Ah, sim, às vezes eu já dá pra eu... Dá pra aprender Você está conseguindo aprender alguma coisa, irmã Lourdes? Não. Ainda não. É porque a senhora é muito nova. Mas a senhora entende o que a gente fala aqui? Com relação, por exemplo, a batismo, que a gente já falou, a senhora entendeu?
com relação à salvação. Vai devolver? Isso é receita, consegue na sua cabeça identificar esse sistema. Como foi falado aqui sobre os pecados, né? Isso. Que a gente Aí falou. você não entendeu? A Josefa não entendeu? Pois não, tu já escuta, já vai aprendendo. Vocês se arrependem de vir na quarta? Não. Eu não. Eu mesmo fico até perguntando aí no Marli, quando é que nós vem? Quem vai orar? Quarta, sexta e domingo, Josefa. Quem vai orar para a irmã Fátima voltar nos próximos 15 dias? Eu vai deixar quando, hein, Fátima? Eu quero lá dos 8. A senhora não vai dar para despedida do trimestre? Só em agosto. É 17. É 17 já vai. Não, do daqui não. Não é, pode não. Adia, não é? Bota para depois. Já comprou passagem? Eu acho que orar pela vinha Eu quero me enxergar pra mim vir antes do aniversário. Tem que orar pra ela irmã da outra, que não é, né? Que gosta de fazer um bolinho, né? Não é? Então, pela Ô, irmão, sexta-feira vamos estar aqui, amanhã o jejum. E domingo estaremos de volta. Gente, vocês entrem, eu vou deixar um áudio explicando novamente lá no grupo, vou deixar um áudio lembrando amanhã, 11h20, eu já estou lembrando vocês, para vocês entrarem no grupo, tá? Entrem. 11h30 de hoje? Não, da manhã. Amanhã. Todo dia eu entro nesse grupo, todo dia. 11h45. Não comento nada, porque eu não gosto de comentar mesmo, mas todo dia eu entro. 11h45. Olha, a oração do povo. Estamos sentindo falta da José Pagama. Você viu até um menino bonito, não foi? Que eu cantei. cantando. Sim, sabe? Eu tenho em casa, fazer minhas coisinhas, eu sinto paz. Quando eu Ficou tô bonito. ali, Não ficou, não? eu me sinto em paz. Só que às vezes tem a tribulação dentro de casa com o marido, ó, já começou de igual, deixa eu aqui, vai lá fazer suas coisinhas, deixa eu aqui, viu? Tô me sentindo bem, viu? Tá me incomodando? Em nome de Jesus, eu já tenho fé em Deus que você vai conseguir mais eu. Só se for você só. Eu digo, nós dois, em nome do Senhor. Depois fazer uma visita aí lá e não. Vamos fazer uma visita lá. Então eu tá bem certo com o vício de cadoto que ele bebe lá no vício dele, mas ele revidava muito e era muito bonzinho, ignorante, mas em nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo me dando paz. Eu não revidei mais ele, só disse a ele que ficasse, fizesse as coisas dele lá e não me perturbasse. Nosso Senhor está botando a mão, ele está aliviando um pouco. E eu vou sentir mais feliz no dia que ele largar aquele triste vício que ele tem. Mas ele vai ganhar no Jesus, não vai deixar. Em nome de Jesus, eu tenho fé em Deus que eu consigo, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, de me dar força e ele deixar. Você viu depois que ele chegou, ele já melhorou? Ele me orou Quando ele chegou bastante. logo, ele veio muito perturbado, mas agora ele já mudou. Vamos orar pela saúde da irmã Maria Monteiro, pela pressão do E esposo eu tenho fé em dela, Deus que nosso Senhor Jesus Cristo vai me dar pela força e ele vai família deixar. da em nome de irmã Jesus. Essa fé Gilvânia, tem Deus. pelo filho da irmã Josefa Pedro, pelo filho da irmã Josefa Nova. Josefa Nova, da irmã Mirelle, Sim, é Nerilson o nome dele. Nelilson. É Nerilson. Vamos interceder ao Senhor pela viagem da irmã. Jesus Cristo abençoe. Primeira viagem, E vem visitar nós. Eu fico lá. Irmã, a senhora vai ficar 15 dias, a senhora vai sentir tanta falta que vai dizer, vou antecipar essa viagem. Aí vai falar, vem para quando eu passar. Não, Jesus. Depois eu vim embora mesmo. Quando ela fala, Deixa ela em paz. Deus acompanha a vida dela. Deus toma frente de tudo. A gente tá falando isso. Tô falando isso porque a senhora faz falta. É, mas 15 dias já é o suficiente para você matar a saudade de todo mundo. Vai passar quantos dias mesmo? Vai, não? Só vem em agosto. O Paulo está segurando para não chorar. Que dia? Em agosto. Não é 2 meses? É muito, Eu né? fiquei 40 dias, mas ele passou os 40 dias. Vamos louvar Deus pelo Rian. O Everson também está precisando voltar à escola bíblica. O Zé Pagama, a Nicole. Vamos orar pela minha mãezinha. Ore por todo mundo, a gente ora por vocês também. Orar pela família dela também, né? Com certeza. É orar para que meu pai se converta, que ela diz que é impossível, mas eu creio, em nome de Jesus. Eu também creio. Amanhã, O nosso Deus é o Deus do impossível. amanhã nós vamos estar recebendo a visita de uns pastores de Maceió. Essa vida não. Mas nós estamos só esperando construir o tempo para a gente ficar morando aqui do jeito. Depois eu vou tentar. Vai fazer a igreja e a casa, né? Não, a gente vai pegar uma sala da igreja, vai botar uma cama lá e a gente já fica dormindo lá. Vamos na casa do Eu povo. pensava que ela faz tudo e nada na igreja, ok? Vai.
vamos continuar orando e vamos pedir a Deus para Deus mandar recursos. Gente, recurso, e olha para que Deus providencie, nos envie um engenheiro, porque a gente precisa da planta, né? Para a gente pegar a autorização lá com o INCRA. Entendeu? Aí a gente está precisando que um engenheiro assine a planta para a gente levar a documentação lá no já era INCRA. tamanho de uma já era a pai pegando a assinatura das pessoas também. É. Mas até as pessoas que para a igreja mesmo. Antônia, aí nessa planta você tinha que botar o quarto não. Não, nessa planta vai ficar só a igreja, mas a gente vai pegar uma sala Dentro da igreja. dentro da que a gente vai fazer, quatro salas, né? E a gente vai colocar a nossa cama. Fazer um quarto. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. O seguinte é isso, quando eu estou de pegar o nome do povo, não vai parecer pegar o nome de ninguém, porque não é na área comunitária, é no meu lote. Então, se eu estou atuando, é no meu lote, não é o lote dos outros, não. Ninguém não tem nada a ver com o meu lote, não. Quando eles vieram, a senhora lembra que eles vieram? Não, mas não tem nada a ver, não. O lote é meu. Ninguém manda no meu lote, não. Eu sei, mulher. Isso aí, agora, se fosse a comunitária, ela trabalha no NST, ela sabe muito Os bem. representadores fizeram a casa do lote deles mesmo e eles acharam ruim. Sim, porque assim, no caso é assim. O filho, ninguém tem direito de dar nome para ninguém fazer canto nenhum. O pai tá 25 anos que ganhou lá, o filho não pode estar Não pode. Mas como é a igreja, eu tenho certeza que com a igreja ele não pode derrubar a igreja, não. E eu não estou dando na área comunitária. A pessoa que conversou comigo disse assim, se fosse na área comunitária, precisava da assinatura do povo, porque a área comunitária é livre. Só Aí é de todo precisa, mundo. aí que nem a vacina aqui, pastor, só precisa da Da planta e ele lá liberar de planta. Porque No caso aí, que eles veem, a linha está documentada. No caso, porque eu já doei. Não né? Eu já precisa assinei ninguém papel ficar. e tudo. Eu Não deixei precisa do meu ninguém nome. ficar tudo do povo. Ela já tem a quantidade do tanto, da largura, do tamanho e Vou botar tudo. pra fora. Aí no caso aí ela é só fazer essa planta que ela quer fazer e ir lá no MICA comprovar como eu Agora, doei. se for na área comunitária, precisa. Não Vamos vai. pegar eu trabalhar, né? Então, olha, para que a gente Aí não quer vai encontrar do povo, não. um Porque engenheiro. só que mandar eu e o MICA. Um engenheiro, porque engenheiro compra caro. E a gente não tem condição de pagar caro. Tem que ser os credores. Não, é engenheiro, mano. É só pra assim. Não, ele vai desenhar a planta, que no caso pode ser até um arquiteto desenhar, mas tem que ter a assinatura do engenheiro. Eu tenho um primo que é engenheiro. E é? Ô, moleque. E o meu irmão ajuda ele a fazer a planta. Ô, moleque. Pronto, olha, quando Deus trabalha. Ah, sério. E Agora eu não sei como ele ela cobra. trabalha Vou ter que perguntar. Então diga, ó, filho, alivia aí que é pra igreja, viu? De preferência, se você doar, a gente agradece. Eu sei que eles fazem isso. É o pequenininho que é engenheiro. O pequenininho. Vai, manazinha. Um povo me disse que é só eles operarem lá, eles não Convidar doarem. ele pra igreja. Convidar ele pra vir pra igreja. Seu filho. Não sei se o pastor já comprou ele, não. Acho que foi por mulher. Foi. Quem quer se propor a orar? Ian, você que disse a Bíblia decorada. Olha aí. Olha pra nossa ida. É ainda. Quando o pai Aí o filho sim. não olha para ele. Vamos orar, né? Querido e eterno Deus, te damos graça por esse momento que nós estamos reunidos em comunhão, meu Deus, com os teus servos. Te damos graça porque aprendemos da tua palavra. Deus, que desperte, o Senhor possa despertar em nós o desejo de evangelização, de realizar para o Senhor. Ó meu Deus, de buscar as armas espirituais para estar revestido para evangelizar, para estar mais perto do Senhor. Pai, concede uma bênção especial para cada um dos teus servos. O Senhor sabe, Deus, a necessidade de cada irmão, de cada família, de cada filho, o Senhor que esteja aqui nesta noite. Pai, o Senhor é poderoso, nós confiamos em Ti. Sabemos também que o Senhor é o dono da prata e do ouro, não temos dúvidas sobre isso aí, meu Deus. Então, ó Deus, pedimos pela construção, Senhor, abre as portas. Atenção, amigos e irmãos que amam a obra sertaneja, o projeto de ganhar almas. Mais uma vez o Ministério Vivendo Chamado lança um belíssimo sorteio em prol da construção do templo do Ministério Vivendo Chamado. Atenção, a sua participação interessante por apenas R$8. Primeiro prêmio, um bezerro lindo. Se você não morar na região, nós enviaremos um Pix de R$1.500. Segundo prêmio, um celular top da Xiaomi, Poco Xiaomi, top de linha. Terceiro prêmio, R$500 no seu Pix. E no quarto prêmio, um kit boticário Eudora. É isto mesmo. A sua participação por apenas R$8. E tem mais. Comprando 4 rifas, você paga apenas R$30. Vai se esgotar, vai ser rápido. E nos ajude a construir o templo do Ministério Vivendo Chamado com apenas R$8. Vem conosco, vem com a gente. Em agosto será o grande sorteio. E tá aí o nosso Pix.
82994226168. Participe, vem conosco, você faz parte dessa história. É, Senhor, que cada um tenha um dia de paz, uma semana de paz, que esteja na tua presença a todo momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continue conosco e você diz? Amém. Amém.